povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Histórias em Destaque. E hoje tenho aqui uma pessoa que eu vou gostar muito de bater um papo, que é um super amigo, um querido, e que vocês também conhecem, porque ele é pioneiro. A pessoa veio aqui quase que depois que colocaram a segunda estaca, que ele já falou, colocou a primeira, ele já falou, eu vou para lá. E a gente vai saber dessa história já. Mas eu vou apresentar para vocês, sim? Ó, antes disso, gente, olha, pega o seu suquinho, sua água, depois não vai reclamar, fala, olha, não tive tempo de beber uma água. Pegue seu suquinho, sua água, seu café, sente-se cômodo, que nós vamos longe com esse bate-papo. Ele é jornalista, formado em ciências contábeis, é proprietário do jornal Tribuna Popular, que tem 43 anos de existência. Hoje está na versão online, nós vamos entender um pouquinho disso, a versão virtual. Porém, tem muita história para a gente saber. 43 anos, olha, tem muita história, hein? Bora lá? Recebam com todo carinho Adair Antônio Perim. Adoro essa parte. Essa palma. Eu falei assim que eu sou tão sonsa, tonta, sei lá, que eu assisto o episódio antes de liberar, e aí quando vou para as palmas, eu dou palma tudo de novo. Adoro essa parte. Vamos aos presentinhos. Perim, eu trouxe para ti alguns exemplares da revista, que agora você está no sítio, né? Pessoa da zona rural, a pessoa agora é produtor. Não, já vou perguntar, não vou perguntar agora não, que eu vou querer saber tudo lá do sítio. Alguns exemplares, os últimos exemplares da revista Conheça Cacoal. Trouxe também o meu cartão, para dizer que para mim é um prestígio ter você aqui. Você não está muito desse açúcar, mas só que o açúcar esse aqui é mais tranquilo, por isso que eu preferi esse aqui, Black, Dark. Muitíssimo obrigada. E eu trouxe também, aqui você não participou, mas eu trouxe para você também um souvenir, vou mostrar para vocês, que é um chaveiro do Prêmio Serviço Nota 10. Por que, Perim? Olha, o seu trabalho de 43 anos, e vamos para mais um montão, é Serviço Nota 10, com certeza. Você arrasou, filho. Parabéns. Bora lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Onde você nasceu? Boa tarde. Boa noite. Boa noite, boa tarde, ou bom dia, né? Isso. É um prazer estar aqui, a convite da Suelen, a nossa revista tão querida, Conheça Cacoal, que chegou para ficar, né? Então, a gente está aqui na presença de vocês e para dizer que a gente é um catarinense, da cidade de Chapecó, município de Chapecó. Chapecó é famoso, né, essa cidade? Ficou depois. Ficou bem famoso. Ficou. Teve time de futebol, teve time que caiu, que o avião caiu, né, e tal. Mas, na mas verdade, eu tinha nascido no distrito de Chapecó, né, chamado Guatambu, 20 quilômetros da cidade de Chapecó, né? Hoje é município. E de lá, a gente foi morar no Paraná. Com 10 anos de idade, a gente se mudou para o Paraná. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Em Chapecó você ficou até os 10 anos. Depois você foi para o Paraná, você foi para que cidade? Nós fomos para o interior de Assis Chateaubriand. Entre Toledo e Assis Chateaubriand. Ai, que chique, hein? Esse nome é chique. Chateaubriand é chique. É um distrito de Bragantina, que pertence a Assis Chateaubriand. Você Posteriormente, eu mudei para Toledo. Daí. Você voltou lá nesse município? Já. Já voltou algumas vezes? Você gosta de lá? Como que é? Explica pra gente como que é lá. Lá é coisa rica, né? Hoje nós tínhamos só 100 alqueires de terra, que era pura mata. Quando nós saímos de lá, por situações que é difícil ficar explicando, né? Daí começou a mecanização. Hoje acho que um alqueire de terra lá, tem quem fala que vale 1 milhão, por exemplo, né? Ah, que maravilha, hein? Só que nós não temos mais nada disso, né? Nós ia para Rondônia, né? Ok, e aí, eu já aproveito e fala conta pra gente como que foi para vir para Rondônia. Bem, Rondônia começou tudo com cunhados meus, irmãs, né? Francisco Pereira Lima e a Neuza, que você já entrevistou os dois. Eles vieram para cá e aí... Meu cunhado falecido, saudoso Antônio Jordão,
e a minha irmã Nair, lá do Hotel Amazonas, né? Eles haviam vindo para cá com família já, né? E insistiam para que a gente viesse para cá. Isso foi em 73 para até 79, quando eu cheguei, eles ficavam insistindo até que em 79 nós desembarcamos em Cacoal. Não foi a segunda estaca, já tiveram muitas estacas antes, né? Entendeu? Não, antes de você tinha o quê? A rádio? Não, questão de imprensa... Da comunicação, a rádio e como é que fala? O alto-falante? No pioneirismo da imprensa, daí a gente pode dizer que a gente foi pioneiro. Tínhamos, então, só o serviço de alto-falante, né? Do saudoso Jeremias, né? Entendeu? Uhum. E a Rádio Rondônia, a Tribuna Popular, começou em agosto, 23 de agosto de 80, ela lançou a primeira edição, né? E a Rádio Rondônia surgiu em 81, entendeu? Então, a Rádio Rondônia foi o segundo veículo de comunicação. Então foi depois de vocês. Que é isso? Sim. Peri, eu vou mudar até de assunto, vou perguntar um negócio. Esses dias um seguidor falou que ali onde, porque eu brinquei assim, num vídeo falando da Cremol. Depois da primeira estaca que foi colocada, já colocaram a Cremol, porque ela é antiga aqui. E alguém me falou que era um bar ali antes. Você lembra disso? Vocês lembram o que era antes da Cremol? Olha, eu não vou precisar não, mas eu senti um bar na frente da Cremol, que era o sabor nordestino do Tião. Não, mas eu acho que lá também tinha, porque a pessoa, olha, falou da comida, falou da bebida, eu falei, não, deve ter existido esse negócio mesmo, uai. Né? Eu já vou ficar meio confuso, então, de precisar... Não, mas me parece que onde você está falando tinha também, porque outro falou desse, mas alguém lá no comentário falou que na onde era Cremol tinha um bar, falou o nome do dono do bar, porque o pessoal... Gente, se vocês não conhecem Cacoal, se vocês não seguem as redes sociais da Conheço Cacoal, pois siga lá no Facebook e Instagram. Mas o Facebook, o povo... É da hora. Eles dão muita história, Perim, eles contam tudo, povo. É muito legal, então é gostoso ver os comentários, assim, saber um pouquinho de como que é o município. Bora lá. Vamos falar, você está falando sobre a comunicação, que vocês foram o segundo. Primeiro eu quero saber qual que foi a sua primeira impressão. Tá, você veio através do seu cunhado, ele já tinha olhado aqui a primeira estaca, chamou vocês. Você chegou aqui e qual que foi a sua primeira impressão de Cacoal? Sim, como eu falei, né? Eles chegaram antes, insistiam para que a gente viesse para cá e nós fomos segurando. Até que em 78 eu vim conhecer. Meu falecido sogro, o seu Otávio Donat, veio junto. Minha irmã Naila do Hotel Amazonas, o Antônio, meu sobrinho Betão, o Roque e mais um outro amigo, né? Daí viemos conhecer Cacoal, né? Que eles insistiam tanto para que a gente viesse para cá, né? Que era futuro, né? Falei, vamos lá conhecer. E daí eu fiquei entusiasmado, né? De ver aquele movimento todo em Cacoal, em 78 e tal, andando nas ruas poeirenta e a gente tirando as impressões, fotografando e tal. E daí voltei entusiasmado. Falei, não, eu vou dar um jeito de vir para cá. Você veio passear primeiro, verificar como que era. Olha que inteligente, hein? Veio sondar. Eu vou vir sondar. Daí eu trabalhava na prefeitura de Toledo há 6 anos, no setor de contabilidade, né? E daí eu vim para cá e falei para minha irmã nessa viagem, né? Se o prefeito me arrumar um serviço da prefeitura, eu venho para cá. Gente inteligente, é assim. Daí ela falou assim, eu vou junto contigo, a Neuza, né? Falar com o prefeito, que era o Francisco Reginaldo Joca, era o prefeito na época, né? Daí fomos lá, me apresentei, expliquei e tal. E levei minha carteira de trabalho, né, para ele verificar que eu trabalhava mesmo, estava vinculado à prefeitura de Toledo, né? Daí ele olhava, a carteira minha e tal. E daí tem um aumento, fora de época, que o prefeito lá, a prefeitura me deu, que está escrito assim, aumento por merecimento, entendeu? Daí o Joca olhou lá, o que é isso daí, esse aumento por merecimento? Daí eu expliquei para ele tudo e tal. Ele olhou mais um pouco e tal, a carteira, e olhou para minha cara e falou, você está contratado, pode vir embora. Entendeu? Daí, como meu sogro estava junto, voltamos para o Paraná, daí o meu sogro se entusiasmou com o local. Gaúchão e tal, né? Ficou entusiasmado.
Ele foi um alicerce para mim. Ele ajudou a me convencer minha esposa, né? Para que a gente viesse para cá. Que na hora que você contou como que era, não se animou, não? Se fosse só eu contando, talvez ela ia ter um certo receio. Mas daí, como meu sogro ajudou a convencer ela, daí não teve problema, a gente veio embora para cá. Maravilha. Logo, né? Vocês já tinham filhos nessa hora? Não. Nesse momento, Nossos não? filhos nasceram todos em Cacoal. Mentira, com exceção da Adriane, que é mais velha, ela foi nascer em Toledo. Por causa daquela época, a medicina, né, e a Leana teve tido um probleminha antes de saúde, lá em Toledo e tal. Daí, já tinha um médico que cuidou dela lá. Achou, 2 meses antes de nascer, ela foi para lá e a Adriana nasceu em Toledo. Daí. Certo. Conta então um pouquinho pra gente desse início. Você estava falando que tinha só o alto-falante. Fala um pouquinho desse alto-falante, que é uma coisa que os pioneiros sempre comentam, mas a gente quer mais informação. Alto-falante é Onde tal de rádio Cipó. Como que é o nome pra da pessoa? Para mim ficava assim naquelas imediações que é a Boa Safra hoje, na Marginal da BR, setor Liberdade ali, né? É aquela região que a minha memória mentaliza alguma coisa, o alto-falante ali, né? O alto-falante tinha as caixinhas de som espalhadas em vários postes nas ruas da cidade e tal. O cara transmitia de lá. Mais tecnológico, calma aí. Pessoal... Olha na minha cabecinha aqui, era uma caixinha de som, a pessoa do ladinho com o microfone, não tinha várias caixas de som espalhadas pela cidade? O que eu lembro, sim. Negócio moderno. Tanto é que... tinha os correspondentes, né? E o que noticiava nessa caixa de som? Principalmente avisos, né? Dava mais era aviso e tal, eu tocava as músicas, né? E tudo que é aviso, quem precisasse dar um aviso ia no serviço de alto-falante. Agora, calma, que agora eu preciso de mais informação. Eu tocava música como? Porque nós estamos falando de uma época que as músicas eram em como é que chama aqui? Disco, de vinil. Eu já ia falar da fita. Toca-fita. Fita já é coisa mais moderna, acho que é. Ai, disco de vinil, aí eu acho que ele tinha a vitrola que falava. Do ladinho ali, ia colocando. Devia rodar essas músicas ali, porque tinha música também, né? Mas era um serviço de informação geral. Acho que até notícia, alguma coisa, ele passava. Será que ele ganhava? Tinha que ganhar, né? Porque prestava um serviço tinha os fantástico. anunciantes, né? Os anunciantes e tal. Ele tinha também alguém que fazia propagandinha também. Né? Porque eu lembro que a Rádio Rondônia, que veio depois, né? Depois da tribuna ainda, ela fazia a ponte entre o setor urbano e o setor rural. Então, muitas vezes, quando uma pessoa que era do setor rural, que vinha para a cidade e não conseguia retornar, ela mandava recado para a família através da rádio. Avisei que eu só vou poder ir amanhã. Então, eu penso que era o serviço fantástico que esse homem do alto-falante fazia. Pois é. Maravilha. E aí? Sim, a questão anteontem eu passei para o Davi Holanda, que é o diretor da Rádio Rondônia atual, que a Rádio Rondônia deixou de ser AM para ser FM, né? Fazendo uma propaganda aqui do parceiro, né? Daí eu mandei uma matéria que aparecia o Odacir, o Barradas e eu, o repórter da Tribuna Popular, na foto, e o Odacir mostrando que ia ser a Rádio Rondônia, era pura mata. É onde é o shopping hoje, ali naquela região. Gente, era não tem pura essa mata. foto, não. A gente vai querer essa foto. Tem até no celular. Hein? Daí eu mostrei para o Davi, eu mostrei muita história, hein, Perinho? Tem lembra de muitos e muitos já esqueceu, né? Sabe o que eu lembro da rádio? Eu lembro que eu era pequena na época. Eu lembro dos dias de criança e Natal. Da titia Sueli, inclusive, titia Sueli, beijo. Ela está se recuperando e ela... Não vou dizer, não sei, não vou dizer, mas ela está se recuperando de uma questão de saúde, que vai que eu confundo as informações, então é melhor não falar, mas é uma questão de saúde, ela está se recuperando, graças a Deus passa bem, e logo, logo nós vamos poder contar essa história com ela. Mas eu lembro da rádio essa questão, porque ela tinha o Dia das Crianças, distribuía refrigerante, bolo... e tinha brinquedo, né? Então, assim, a rádio eu lembro certinho, o local, a estrutura e aquela multidão. A criançada. Sim. Sim, e aí o jornal? Você chegou aqui e de onde surgiu essa ideia de jornal? Já tinha um alto-falante bombando. É uma ideia meio longa, né? Mas vou resumir um pouquinho. Vamos lá, nós queremos Estudando em Toledo, no primeiro grau ainda,
a gente participava muito do movimento estudantil, da atividade da escola, né? Daí um colega meu falou assim, ó, Daí, vamos criar alguma coisinha na escola? Vamos, aí. Eu perguntei, o que você sugere? Ele falou assim, vamos criar um jornalzinho? Um jornalzinho? Ué, se eu posso ajudar, vamos embora, né? E daí começamos a montar um jornalzinho estudantil mensal, um mimeógrafo. Não sei se você lembra de mimeógrafo, Usei né? A mimeógrafo. impressão era no mimeógrafo, né? Digitava tudo e corrigia e rodava na impressorinha lá, Usei muito bem, mimeógrafo. entendeu? Daí o jornalzinho começou a pegar, né? Começamos a pegar gosto, os alunos e o professorado começou a pegar gosto pelo jornalzinho também, né? Tocamos um tempo imprimindo no mimeógrafo, né? Até que daí um dia eu passei numa gráfica e falei para a dona da gráfica lá que eu fazia um jornalzinho mimeografado no colégio, era difícil de fazer e tal. Daí ela falou assim, por que você não traz aqui? Daí eu faço esse jornalzinho em offset para ti, fica bem bonitinho. Daí eu fui querer saber como é que era, né? Daí ela explicou e tal. Levei o conhecimento do meu colega, o Davi Pereira, né? Entendeu? A ideia. Falei, quanto vai custar isso? A Daí me chamava na época. Pereira, mas foi aqui, né? Daí, olha, tem que fazer um orçamento na gráfica, quanto que ela cobra e tal. E daí eu fui levantando umas propagandas, umas empresas aí, vai cobrir essa despesa aí. E daí fui lá, fiz o orçamento e tal, e levei para ele. Você topa buscar as propagandas? Que eu não tenho jeito para buscar propaganda no comércio, não. Falei, eu vou arriscar, né? E fui. E consegui até fazer o jornalzinho da Lucro, pro Grêmio Estudantil, né? Entendeu? Daí começamos o jornalzinho já em offset, um jornalzinho impresso bonitinho e tal. Nós íamos para os congressos estudantil, fosse em Curitiba, em outras cidades, a gente levava o jornalzinho. Começou a ser modelo de jornal estudantil, que virou festa. Daí, tipo assim, todos os demais municípios começaram a montar jornalzinho daquele tipo lá também, entende? Isso aí que daí Olha que começou. bacana. Tá, daí eu vim embora para Rondônia, né? A experiência, não, daí com essa experiência do jornal estudantil, nessa gráfica que a gente imprimiu o jornal, eles tinham um jornal semanário também, A Voz do Oeste, era o nome. Daí a mulher falou assim, por que você não me ajuda no meu jornal aqui também? Eu falei, ajudar como? Uai, você pode trabalhar na parte de publicidade, pode redigir alguma notícia, alguma coisa e tal, né? Eu falei, mas a senhora aceita e como é que eu faço? Não, só vim aqui pegar as informações como é que é e tal, você sai à luta. Daí eu comecei a trabalhar nas horas de folga da prefeitura, eu trabalhava no jornalzinho estudantil e ajudava a dona Nicinha no jornal Voz do Oeste, entendeu? Daí eu fui adquirindo uma certa experiência, né, no jornalismo impresso, né. Daí chegando em Rondônia, né, em Cacoal, só tinha serviço de alto-falante, entendeu? E daí passou uns meses, eu tive a ideia de querer criar um jornalzinho, né, impresso. Daí eu lembro que fui falar com o prefeito, o próprio Francisco Reginaldo Joca, que me arrumou um emprego, né? Daí ele não acreditou. Eu acho até hoje que ele não acreditou que eu queria montar um jornal em Cacoal. Porque ele não deu a mínima, né? A mínima força, assim, para mim, né? Daí Era tudo muito pioneiro, né? E a gente não tinha informação como tem hoje, você sabe o que está acontecendo do outro lado do planeta. Até hoje eu tenho essa impressão que ele acreditou que Cacoal não caberia um jornal ainda. Fiquei nessa dúvida até hoje, né? Um dia eu pergunto para ele é muito meu amigo, entendeu? Daí a gente esperou um tempo depois, quando entrou Clodoaldo Nunes de Almeida Neto, né, como prefeito. Eu nem trabalhava na prefeitura mais, eu tinha resolvido até sair, né, da prefeitura. Daí eu peguei, não, eu estou antecipando um pouquinho, foi um pouco depois que eu saí, né, da prefeitura, depois na gestão do Clodoaldo. Eu fui pedir apoio para ele e tal, daí ele falou assim que eu podia começar naquela hora a fazer o jornal, que ele ia apoiar, entendeu? E daí eu arrisquei, vou arriscar, sem dinheiro.
Não, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Quem que falou isso? Foi o Joca ou foi o Clodoaldo? Clodoaldo. Clodoaldo. Clodoaldo deu carta branca para mim começar. O Joca não deu O muita Joca não confiança, aí acreditou você muito. ficou quietinho. Não acreditou muito o Joca no jornal em Cacoal. Certo. Eu acho que assim que ele saiu, que entrou o Clodoaldo, deu um tempinho depois, né? Já conheci o prefeito, né? Fui falar com ele se ele apoiava e tal, né? Daí ele falou, pode começar agora, se quiser. Daí eu falei, então eu vou começar, né? Daí o que eu fiz, eu não tinha dinheiro para começar esse jornal. O que eu fiz primeiro? Eu fui, levantei as propagandas, um esboço do que seria aquele jornal e tal, explicando quantas páginas, onde é que estava a propaganda dele e tal, do empresário e tal. Daí a gente foi levando sorte. A gente foi captando os anunciantes e tal, tanto é que eu saí com lucro logo na primeira edição. Eu pagava todas as despesas da gráfica que me orçou, a tiragem do jornal, que era no antigo, extinto jornal Guaporé, em Porto Velho, né? Eu pedi o orçamento para me passar e tal. Daí eu saí na luta, levantando os anúncios, né? Eu consegui levantar. O dobro do que eu ia pagar. Esses anúncios que você conseguiu eram locais, de empresas de locais. De Cacoal, né? E daí eu falei, opa, dá para ir, né? Arrumei um jeito de arrumar passagem para Porto Velho, os trocados para gastar em hotel e tal, e fui para lá, sem dinheiro, só com os anúncios prontos. Eu chegar lá, editar, imprimir a edição, voltar para Cacoal, receber as propagandas para pagar. Me fala uma coisa, como que foi, hoje, por exemplo, a gente tem os arquivos enviados por nuvem, através de link, o mais, sei lá, menos usado, vamos dizer, hoje é o pendrive. Como que você levou esse material para ser impresso lá em Porto Velho? Tudo no papel sulfite, digitado, digitado na máquina de datilografia, que o teu pai tinha nem digitado, escola, datilografado. Datilografada. Não é digitado, não. Datilografado. Chegava lá, os caras copiavam tudo de novo no tal de linotipo. Essa máquina nós chegamos a ter aqui em Cacoal. Essa eu acho que eu não... Onde é que digitava as matérias, né? E daí isso aí, cada linha do jornal que se lia era uma chavinha de chumbo, que ela entrava lá em estado líquido, o chumbo, né? E daí quando digitava, né, as linhas do jornal, a chapinha saía lá prontinha, já em chumbo fundido, já em estado sólido, né? E você lia cada linha do jornal, era cada chapinha dessa daí, entendeu? Era assim que a gente fazia, levava o jornal lá, tudo datilografado, e os caras lá copiavam tudo de novo no sistema de linotipo para poder montar as páginas do jornal. Perim, Só que eu quero voltar ali para completar, que, né? Daí eu fui para Porto Velho sem dinheiro para pagar a edição do jornal, né? E daí eu achava que eu chegava lá, eu ia explicar para o diretor do jornal, mostrar as propagandas, eu tenho que chegar lá e receber essas propagandas e mandar o dinheiro para o senhor. Eu vou deixar um cheque, para o senhor como garantia. Imaginando o que aconteceu. Vou deixar um cheque para o senhor como garantia. Ele falou, eu entendo que você vai receber essas propagandas, vai poder mandar o dinheiro para mim. Como é que eu vou ter confiança disso? E daí eu não consegui tirar a edição do jornal. Entendeu? Daí eu tive que apelar. O perrengue não é pouco não, hein? Não, daí eu tive que apelar. Então nessa época eu fazia parte da prefeitura ainda, e o Chiquilito Erce, o saudoso Chiquilito Erce, ele foi secretário de administração no governo quando nós chegamos, né? E como funcionário da prefeitura, eu fui fazer um cursinho em Porto Velho, pela prefeitura, né? Aí eu tinha diário, tudo da prefeitura, fazer esse curso e tal, né? Daí eu conheci o Chiquilito Erce. A quem eu recorri daí quando o jornal, eu não podia trazer o jornal para Cacoal, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu falei, eu vou ligar pro Francisco Chiquilito Erce, para ver se ele garante o cheque meu. Então eu entendi que a amizade minha foi bastante franca e tal, que a ponto dele pegar e ligar para o seu Emanuel Pontes Pintos, que era o dono do jornal Guaporé. Manuel Pontes Pinto, o dono do Guaporé, autorizando a entregar a edição do jornal para mim. Eu deixei o cheque para ele lá e vim embora distribuir o jornal. Entendeu? Olha que de é ônibus, essa amizade, hein? estrada de chão, né? Poeirão e tal, e vim embora distribuir o jornal.
Antes de eu né? perguntar quantos dias, eu já estou meio que perguntando, quantos dias levava, quantas horas ela levava de Cacoal a Porto Velho nessa época, eu quero saber esse primeiro jornal aí. Qual foi a primeira matéria que você escreveu? Primeira Primeira matéria. matéria, porque teve várias, hein? Mas qual que foi a primeira? A edição toda, praticamente, a gente teve o editorial, que foi um amigo meu que fez para mim, eu pedi para ele fazer, passei as informações para ele, ele fez. E depois as matérias, eu fui localizando matérias e produzindo. Mas a primeira que ficou na história mesmo foi a onça que atacou a família, né? Na primeira edição já tinha essa E matéria. como que foi produzir essa matéria? Você foi até lá, você entrevistou, como que você fez essa matéria da onça? E conta essa história da onça. Como Cacoal, Roline Moura, essa façanha foi acho que na linha 182 ou 192, em Roline Moura, que aconteceu esse episódio aí, né? Daí alguém comentou isso daí, eu fui na delegacia depois, que naquela época Roline Moura pertencia a Cacoal, né? O município de Cacoal foi muito grande, tinha Roline Moura, tinha Santa Luzia, tinha outras áreas aí, né? E daí eu fui na delegacia pegar as informações e fiz o apanhado lá e tinha o boletim de ocorrência, Ai, que entendeu? legal. É, Mas conte daí pra eu gente a produzi a história dessa matéria. onça. Essa história também vai ser longa se eu for A gente alongar, gosta mas, sim. A gente mas a gosta. matéria foi produzida, o jornal saiu, onça ataca a família e tal, né? Daí, rapaz, até hoje eu fico me perguntando também, né? O que o cara quis dizer quando ele perguntou assim, Perim, quando que vai ser o próximo capítulo da história da onça? Daí eu não sei se é da forma que eu contei a história, foi uma forma que envolveria outros capítulos e tal, Se ou o nós cara achou que era uma história furada e, achou que era um né, conto, achou foi. que era uma fake, né? Que não existe. Até hoje eu fico em dúvida. Mas, Perino, nessa época, uma onça é um negócio Não, era quase que muito normal. comum, A então mata, não tinha como achar que você onde estava é que você andava inventando. por aí era mata, as estradas e muita mata, um pouco só de derrubado, o resto era Esse mata. dia aconteceu de uma onça ser atropelada, matarem uma onça ali na rodovia do Café. E olha que nós estamos em 2024, hein? Em 1980, a onça circulava tranquilamente pelo centro da cidade. Não tem como falar assim, ai, de onde que ele tirou essa história? Engraçado que é tão Não. verdadeira, eu não vou saber explicar, mas acho que é na Avenida 184, em Rolim de Moura, que pega o sentido de Santa Luzia, quando você dobra a esquerda, assim, tem uma loja de material de agrícolas, implementos agrícolas e produtos agrícolas, né? Daí um dia, a minha sobrinha namorava com um menino lá do Porto Rolim, né? Entendeu? E daí foi nessa loja com a mãe desse menino e ele, né? E a mãe do menino lá de Porto Rolim falou assim que ia comprar, que precisava se preparar, porque onde que ela mora, né? Tem muita onça e tal, e tem que estar preparada, né? Entendeu? Daí, daí a mulher da loja pegou e deixa eu mostrar um negócio que aconteceu comigo sobre de onça. Aí mostrou. Ela buscou a bolsinha dela, tá entendendo? Lá de dentro da bolsinha dela, ela removeu a página da Tribuna Popular dobradinha, amareladinha, com a história da onça. Ai, que legal. Dona Antônia, tá o nome dela na matéria também. Daí ela começou a contar. E a minha sobrinha daí ficou desesperada, foi correndo me chamar lá, opa, ô tio, vamos lá ver o que tem lá naquela... Eu estava lá em Rolim nesse dia, né? Vamos lá naquela loja lá que a mulher tem uma história para te contar e tal. E mostrou a Ela folha não do sabia jornal. que a tribuna era sua? Não sabia. Olha Não sabia. que legal. Ela foi correndo me chamar e daí a sobrinha falou, esse aqui que é o dono do jornal, Tribuna Popular e tal. Daí essa Antônia mostrou para nós lá, para provar as marcas assim, da pata da onça, assim, no braço dela e tal. Do né? ataque. No corpo também, ela teve uma patada no corpo também, né? E aí por diante. Para provar que a matéria Gente, que o foi cara um ataque perguntou feroz. quando que ia sair o próximo capítulo, tá tudo comprovado através da dona Antônia, que está lá na loja até hoje, essa loja. De repente a pessoa estava querendo mais informações. Fala, o que aconteceu com a mulher? O que ela fez depois? Tal. Uma forma que a gente contou, né? O Mas cara eu não acho acreditou, né? E talvez ele achou que, né, que era brincadeira, né? É. Entendeu?
Também. Mas me fale, quanto tempo que levava esse percurso, Cacoal, Porto Velho? Deixa, esse negócio vai me apurar, né? Porque... Mas era muito sofrido, né? Você imagina daqui até Porto Velho, estrada de chão, e poeirão. Dependia, acho que muito da estação, né? Estação em agosto, quando acho que a primeira edição do jornal, acho que não havia chovido ainda, né? Quando a gente foi, quando a gente voltou com a edição do jornal. Mas depois começou a cair chuva, os atoleiros, nós pousamos em ônibus, não foi uma noite só. Em atoleiro, que não saía nem para frente nem para trás, de noite, entendeu? Eu acho que teve viagem lá que durou daqui a Porto Velho, umas 20 horas ou mais. Quando você falando da chuva, eu lembrei do ônibus, aí me veio a Eucatu. Olha os ônibus da Eucatu, guerreiros. Não é? Porque você via assim, eu já vi situação de 3 ônibus atolados. Um depois do outro, porque acontecia de um atolava, aí o outro achava que dava para ele passar. E aí ele ficava também. Punk, a guerreira, Eucatu. Nossa. Uma vez do Castanhal para cá, eu vinha vindo Porto Velho e tal, e daí embarcou 2 bodes dentro do ônibus. 2? Bode. O cara embarcou e levou 2 cabritos, um bode na... Coisa que a gente não esquece, né? Tipo de coisa que a gente não consegue esquecer, né? Porque era assim, bem à vontade, né? Aberto, os ônibus, né? Fechava para entrar pouco poeira, mas mesmo assim tinha que abrir, por causa que não existia ônibus naquela época, acho que com ar-condicionado, né? Não. Entendeu? Que ar-condicionado? Então daí certeza aquele ventinho que saía lá do ônibus. Não, abria janela. Mas na época da poeira não tinha condições. Mas daí eu lembro que entrou 2 cabritos, assim, o cara trouxe fascinado, 2 cabritos, os cabritos berrando, e tinha gente ficando bravo, outros davam risada. Peraí, mas nessa época eu acho que pato, galinha, essas coisas. Era normal, né? normal. Transitava. Já pensou hoje em dia você colocar um bicho desse no ônibus assim? Ah, não, olha, nem o povo pode, não claro, deixa subir nem na primeira escada, já doido. tá ruim. Ai, que legal, bora lá então. Perim, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse momento, nesse primeiro momento? Ixi, foram tantos, né? A maior dificuldade da gente mesmo... Dinheiro, nós já vimos o dinheiro, mas daí a gente aprendeu como é que fazia, Ah. pegou crédito para imprimir o jornal lá fora e tal, né? Ah. Entendeu? Daí eu já chegava com um cheque de novo, daí a pessoa até aceitava, né, e tal, né? Aí, entendeu? antes disso, fala assim, quantos exemplares você imprimiu, o primeiro? Ixi, eu fazia 3.000 exemplares do jornal. Primeiro foram 3.000, aqui o meu Era o primeiro. hein? Você tem uma ideia, eu mandava pacote de jornal para Vilhena. Tinha 100 moradores, Vilhena, a pessoa Porto imprimiu Velho, 3.000 exemplares. para Ariquemes, para Pimenta, para todos os municípios, mandava um pacotinho de jornal para esses municípios. Que era quase novidade até nesses outros municípios Que também. é isso? É. Nem hoje em dia o povo está se dedicando tanto e você Nossa com os Senhora. pés enfiados na lama. Mas sempre eu falo, se eu tivesse a mínima noção hoje, se fosse fazer o que eu fiz, eu acho que eu não teria feito, não. Olha, não sei, acho que está tendo muita conversa em família, porque o seu cunhado também falou isso. Que se hoje ele soubesse tudo que ele ia passar, não tinha visto. Mas com o jornal, sinceramente, se fosse para iniciar hoje e tivesse noção que eu ia sofrer o que eu sofri, eu acho que eu não teria começado a fazer qualquer outra coisa, né? Mas graças a Deus, ó, apesar de tudo, poxa, a gente se sente realizado e tal, e a gente entende que a gente acabei deixando um legado, assim, né? Sim, Entendeu? com certeza. O sofrimento foi muito grande, mas o que mais judiou da gente mesmo foram as estradas. Você sabe o que é ter um atoleiro, o ônibus está aqui no meio do atoleiro, daí tem 2 quilômetros para lá de fila e 2 quilômetros para cá de fila, e você tem que pegar aqueles pacotes de jornal, fazer baldeação, onde é que está o ônibus, com atoleiro, com lama, pacote de jornal aqui, outro aqui. Ó. Às vezes não aparecia uma pessoa para ajudar a levar um pacote, entendeu? Eu ia lá, mas também enquanto eu não levava todo o meu jornal, o ônibus não saía, não. Ficava esperando pegar todos os pacotes de jornal e transportar até o ônibus. Isso um atoleiro, mas às vezes chegava lá na frente tinha outro, entendeu? Então era muito sofrimento, demais. Perim, você passou fome nessa estrada por conta desse atoleiro mesmo, né? Porque muitas vezes... Mas a gente já andava prevenido. Tinha questão do atoleiro, tinha questão da Eucatu Guerreira,
que quebrava o ônibus, Sim, que não tinha ônibus que aguentava. mas a gente se prevenia. Ah, Ixi, se era pão e mortadela, a gente levava junto já, ó, né? aí Se sim. sobrava, oferecia para alguém, se quer aqui e tal. E quando estava chegando na cidade, ó, sobrava nada não, Com exceção entendeu? do jornal aí, que era difícil encontrar um que ajudava na Na baldeação, baldeação. Cada é, um tem o dele para fazer, ele não ia se sim, propor mas voltar, assim, né? no geral, esse período, assim, estradas, você via um espírito solidário das pessoas? Não, sim, tinha, muitos. Mas assim, na questão de baldeação, ó, eu lembro um ou outro que levou um pacotinho de jornal para ajudar, que não tinha muita bagagem para levar. Mas, do contrário, eram inúmeros pacotes, né, pra gente... Eu levava um aqui, outro aqui, não tinha como levar mais um aqui, outro aqui, é só ou aqui, né, ou aqui no ombro, né. A gente sentia cansado, porque às vezes ó, dava 2 quilômetros cada baldeação. E naquela época a edição era feita, você fez o primeiro e aí você planejou fazer de quanto em quanto tempo? Ou de quanto em quanto tempo era feito? Então, o jornal começou a ideia de fazer ele quinzenal no início, né? Mas tinha vez saía mensal, tá Não, entendendo? com todas essas Sim. complicações, Teve mensal vez ainda que é durou mais do que lucro. um mês, 40 dias para fazer, né? Isso eu fiz até 80 e final de 81 e 82 eu descobri para imprimir o jornal em offset. Fiquei um ano imprimindo o jornal em Manaus, no jornal A Crítica em Manaus, né? Mas aí chegava Daí, aqui? hum, Chegava em Cacoal? sim, eu pegava a mesma coisa, só não passava por Porto Velho e ia em Manaus. Ou eu pegava o ônibus leito, que naquela época tinha ônibus leito de Porto Velho, nessa estrada na BR-319, que está uma polêmica aí danada. Não querem construir a estrada para não desmatar, né? Entendeu? E nós tínhamos ônibus leito, pensa numa viagem maravilhosa que era. O que era ruim só nessa viagem é que tinha 11 balsas, né? É bastante, hein? Tinha 11 balsas até chegar em Manaus, né? Gente, Mas andar de balsa é muito legal, tá? era uma viagem que eu adorava de fazer de ônibus. Ixi, eu pegava a poltrona bem na frente, assim, era asfalto, né? Tinha os restaurantes que paravam para fazer as refeições, eu só comia aquelas postos de tambaqui frito na hora, tambaqui não, pirarucu, né? Eu lembro também Já era um dessas lugar que a gente comidinhas. parava assim só para comer peixe, frito ou assado. É uma maravilha, eu gostava demais. E a natureza, né, permanente naquela estrada, assim, né? Que eu acho que até hoje, muito pouco, menos, né? Mas eu torço tanto para essa estrada ser reativada, para fazer esses passeios, sair daqui para agora tudo asfaltado, para ir até Manaus, ou de carro, ou de ônibus mesmo. É uma maravilha, entendeu? Que maravilha. Sim, tem mais algum desafio que você acha que vale a pena o destaque? Porque eram muitos, né? Mas você está lembrando de algum mais, Não, fora esses que nós já o, que, citamos? o, que, o que sempre a gente, né? A gente sempre teve dificuldade, sempre teve medo, receio, né? Foi a lei da imprensa, né? Entendeu? Essa liberdade de imprensa que hoje está pior ainda. Hoje tem menos liberdade ainda. Então tinha naquela época, nós vivemos no AI-5, né? No AI-5, né? Que se fala tanto da ditadura, né? Entendeu? Então a imprensa era muito controlada e tal. Então a gente passou um tempo Você teve assim alguma que... situação desse controle da imprensa nos primeiros anos que, sei lá, gerou algum problema para você? Não, eu sofri na própria pele, né? Porque a gente, quando queimou a prefeitura, por Lembrei exemplo, disso agora. Aham. naquela época, quando eu fui contratado pela prefeitura, que chegou na época, no território, no início, que ainda era território, todos foram elevados à categoria de funcionário federal. E eu estava junto, né? Eu fazia parte do Ministério do Interior na época, lotado no Ministério do Interior, entendeu? Mas em 84, com a queima da prefeitura, né, a gente foi preso, né? Entendeu? Fiquei pouco, né? Fiquei 26 horas preso, com 16 horas numa imundícia lá que a gente não tinha nem
nem como agachar, só de pé e tal, tudo cheio de gente, né? Mas por que Entendeu? você foi preso? Porque, na época, a tribuna foi o seguinte, sempre a tribuna divulgava a falta de energia elétrica, né? Aham, Tá entendendo? certo. Os empresários, nós sobrevivíamos das propagandas dos empresários. Tanto é que tem propaganda que até hoje nós estamos com ela no site, né? Sim. O Bazar para a Economia do nosso amigo Divino é um que sempre teve a propaganda, até hoje permanece. Então, nós tínhamos um empresariado que mantinha o jornal, as propagandas, né? E, ao mesmo tempo, eles clamavam com energia, né, eficaz para as empresas deles trabalhar, tá entendendo? Sem dificuldade, né? E a energia era uma dificuldade grande, né? Tá entendendo? Tanto é que o jornal, isso é uma história que eu não contei ainda, né? Mas depois que montou o maquinário, nós tivemos esse outro problema que era ter energia para poder fazer a linotipo funcionar. Desafio, E hein? ali no tipo tinha uma caldeira para derreter o tal de chumbo, né? Que ela demorava em torno de 4 horas para tornar aquele chumbo, né, em estado líquido, digamos, né? E daí, quando derretia aquele chumbo que podia começar a trabalhar, acabava a energia de novo. Você imagina quanto que atrasava Tô os seus rindo com jornais. respeito, porque Pois é, mas misericórdia, hein? são histórias, né? Que a Não gente é? enfrentou, 4 né? horas esperando o negócio. Para derreter o chumbo, da energia ia embora de novo e tinha que começar tudo de novo, né? Daí você tem uma ideia, né? Sim, mas daí então a gente divulgava, né, o reclamo da população, dos empresários, da população em geral, né, no jornal. Daí a prefeitura foi incendiada. E a Ceron sofreu as consequências também, né? Viraram o carro de ponta cabeça e aí por diante, né? Tentaram tacar fogo também, né? Entendeu? Só que eu sabia que ia haver um movimento na BR, um movimento em Cacoal, mas nós procuramos a BR-364, não achamos nada e tal. Eu fui embora, fui para a Chácara, que era ali no Vilares do Sol, né? Hoje virou cidade tudo ali, né? Fui para a Chácara. No dia seguinte, daí eu vim para a cidade, encontrei um amigo no caminho, dei carona para ele. Pois é, tu viu o que aconteceu ontem? Eu falei, não sei. Eu estava na chácara, não sabia de nada, né? Daí ele falou, você não está sabendo que queimaram a prefeitura? Que fizeram isso assim, assim na Serra? Eu falei, não, cara, eu não estou sabendo nada, não. Cheguei no jornal, o telefone ainda tocava, né? A imprensa de Porto Velho ligando para mim, querendo saber como é que tinha sido o episódio, né? Olha, Daí eu falei, praticamente o único jornalista da pois cidade. é, daí eu não sabia tinha notícia patamina boa. nenhuma. O que eu fiz? Passei lá na prefeitura, estava daquele jeito, né? Na Serão, daquele jeito. Eu fiquei informado que era lá no quartel da PM hoje que eu podia pegar as informações, né? Como é que tinha sido o episódio, né? Daí eu fui para lá, né? Daí o cara perguntou o que queria, cheio aquele movimento e tal, e policiais para cá, e Polícia Federal também, e aí por diante, né? Polícia Civil. Daí um militar lá pediu o que eu precisava. É assim, eu sou o Adair Antônio Perinho, eu tenho o jornal Tribuna Popular aqui, e eu cheguei no jornal agora, não estava nem sabendo nada que estava acontecendo, porque eu moro na chácara, né? E o pessoal da imprensa de Porto Velho me ligando, pedindo informação, e eu não sei de nada do que passar para eles, né? Daí o cara pegou uma folha lá, o senhor que é o Adair Antônio Perinho? Sim, tá. Quase que você Daí eu falou, era o depende. primeiro da lista, mas o meu nome, por coincidência, era Adair, né? Letra A, né? Mas a ordem não era aquela. Logo em seguida tinha P, tinha A lá no final de novo e tal, né? E eu era o número 1 da lista. Entendeu? E eu não passei, daí eu também não entendia por que eu era o número 1 da lista e tal. Daí o cara falou assim, não, tá bom, você vai receber a informação, mas é lá na delegacia de polícia. Eu falei, então tá bom, estou indo para lá então. Não, peraí A gente leva. que vai 2 policiais te acompanhar até lá. Eu falei, não precisa não, eu conheço tudo aqui, eu vou sozinho. Daí o cara falou Nem assim, entendeu que estava preso. daí o militar falou, mas eu já falei pro senhor que vai 2 policiais junto, papo encerrado. Daí Que gentil esse né, moço. gentil, mas também, todo mundo que estava lá. Daí eu falei, então eu vou ter que aceitar as ordens. Cheguei lá, encostei meu carro, né?
Acho que era uma Brasília que eu tinha, uma Brasília verde na época. Encostei o carro lá e mandaram esperar no carro. Aí um pouco, chegaram os 2 policiais, e foi chegando mais policial aí também, né? Daí o cara falou, ó, você fecha o teu carro aí, pega as tuas coisinhas aí que você tá preso. Eu falei, como? Eu preso? Não, o senhor tá preso. Tô falando que o senhor tá preso. Eu falei, não, deixa eu falar com o meu advogado. Daí já chegou um policial, acho que era um policial civil. Chegou assim, meteu no meu traseiro assim, meu. Meteu o quê no Um seu traseiro? chute. Você tá Entendi a preso. mão, foi como Você não assim a entendeu, mão? não, seu incendiário? Você tá preso. Falou assim. Eu falei, Ai, não, o que é isso? Daí não deixava eu falar mais nada. Você quer advogado, coisa nenhuma, você está preso. Daí chegou na. Eu lembro assim até hoje, que pegava assim, daí entrava para a esquerda, né? Depois pegava para a direita, né? Daí eu, quando entrei no lado esquerdo, assim, ó, se eu tira, fica só de cueca, né? A ordem era essa. Graças a Deus eu tinha uma cueca novinha. nesse momento Não, eu estava com tava a de cueca cueca novinha. novinha. Justo. Daí eu peguei, daí eles me foram me levando pro corredor assim. Quando chegou naquele corredor comprido assim, quem estava preso lá? As mulheres. Lá só estavam as Só mulheres você de presas. cueca. Não, tinha que passar todo homem preso ali, só ficava de cueca e passava por essas mulheres para ir Ah, lá no não, cubículo que ia ficar não preso. basta constranger um pouquinho. Nossa Senhora, Tem que ser se eu já bastante. fico vermelho à toa, imagina ele vai ter ficado. Fiquei todo vermelho, sério. Né? Daí tinha mulher conhecida gritando, ó, o Perim também tá aí, ó, o Perim também tá. Né? Daí me levaram num cubículo lá. Tinha 16, e não estava cheio ainda não, que foi mais gente ainda depois. Uma latrina, sabe o que é latrina, né? Aham. Entendeu? E, e a água, pia para água não tinha, né? Só tinha aquela latrina lá. E daí aquele pessoal de pé foi chegando mais gente, você não tinha nem como sentar no chão, porque não dava para sentar, tão entupido de gente que tinha. E você acredita, nós ficamos 16 horas naquela situação ali? Até que era 1 hora da madrugada, assim, 1 hora e meia por aí, me chamaram. Daí me chamaram que eu ia sair dali. Foi agora você põe merda na cabeça, né? Desculpa o termo. Entendeu? Eu pensei, esse cara agora me jogar no Rio Machado, eu tô. Tchau, mundo. Até isso a gente pensa, né? Tão apreensivo e tenso e tal, né? Daí quando chegou no Peninha e tal, deu um Fusquinha, né? Era um Fusquinha na época, né? Pegou a esquerda, assim, mas graças a Deus não foi para a direita. Se fosse para a direita, eu podia ir para o Rio Machado, assim, ó. Daí eu fui parar no quartel. Daí eu fiquei numa prisão no quartel. No quartel já estava, ixi, era suíte daí, comparado lá, conforme a gente estava, né? Daí também já tinha muitos amigos da gente ali e tal, e fomos reencontrando e tal. Daí, assim, né, eu fiquei mais de 16 para mais 10 horas, até que eu fui interrogado. Daí eu fui interrogado. Acho que era tipo assim, acho que tinha uns 8 me interrogando, tinha gente da Polícia Federal, da Polícia Civil, Polícia Militar e tal, me interrogando. Eles queriam, acho que eles pegaram eu como assim, ó, tipo assim, ó, esse cara está informado, que é do jornal, é jornalista, sabe o que está acontecendo. Então acho que eles queriam cavar a informação de mim. E você nunca soube por que você era o primeiro da lista? Não, daí eu estou explicando assim, Ah, né? tá. Daí, ó, os caras começaram a me interrogar, tocando por miúdo. Eu fazia a minha função de informar o empresário reclamar da falta de energia, eu colocava na falta que estava faltando energia para o empresário, aí por diante. Eu via colocando esse negócio aí. Mas sabe quem me entregou na época quando eu fui lá, que o cara pegou a lista assim e viu que o meu nome estava lá? O cara que era diretor da Serol na época, ele falou assim, ó, me deu, o Perim tem que ir preso. Né, eu só sei que é por Lacerda, no sobrenome dele. Na visão Lacerda. dele, as suas matérias instigaram o povo a cometer. Daí começou a dizer que eu crime. instigava o povo e tal, mas eu não instigava coisa nenhuma. Eu só apunhava, publicava no jornal a reclamação do povo. Aquilo que eu, Entendi. você, todo mundo tinha necessidade de ter, que era energia, tá entendendo? Daí o que a gente fazia era isso daí. Daí os caras viram que a gente não tinha culpa. Eu fui explicando, não, eu dei exemplo de pessoas, de amigos que perdeu, né,
tudo que tinha nos freezer, na geladeira e tal, por causa de, da falta de energia, né? E também criticavam muito assim, o prefeito também na época. Tanto é que foi destruir a prefeitura, né? O prefeito também. E daí também muitos culpavam o prefeito pela falta de energia, né? Acho que até hoje tem gente que pensa assim ainda, né? Entendeu? E não tem nada a ver, né? Mas também tinha as críticas que a gente fazia em cima da prefeitura, né? Daí, Entendi. então o que a gente justificou isso daí, o que a gente faz é colocar aquilo que eu não estou inventando notícia, não estou inventando coisa que eu estou querendo falar que é, né? Isso aí é o que a gente ouve e que o pessoal pede para a gente colocar no jornal, então nós colocamos. Sei que no final daí me liberaram, entendeu? Entendo super, porque se hoje, 43 anos depois, quase 44 anos, não, do incêndio não, mas assim, de 43 anos de tribuna que você iniciou esse trabalho. Foi em 84, né? 84 da prefeitura, da né? prefeitura? Ok. Décadas depois, ainda é difícil fazer alguns entenderem o trabalho da imprensa? Imagino nessa Imagina época. naquela época. Olha, só para você ter uma ideia, tem um cidadão que ficou inimigo meu, e ele faleceu como meu inimigo. Porque o cartório mandava a gente publicar, né, aqueles editais, de falta de pagamento, né? Tá entendendo? E a gente publicou o edital. Pois o cara achou que não devia ter colocado aquele edital, sendo que o cartório pediu para colocar. Tá entendendo? E ele faleceu e eu não consegui fazer com que ele me perdoasse, nem deu tempo de eu pedir desculpa para ele. Tá entendendo? Na Mas verdade, tinha gente que pensava assim, que a gente colocou porque a gente quis colocar. Mas não é, poxa, né? Como é que eu ia negar de colocar do cartório, né? O edital? Não tinha como sim, é eu como negar. foi até hoje, ainda é difícil fazer algumas pessoas entenderem o trabalho da imprensa. Naquela época, eu acho que era quase que impossível. Pirim, teve algum momento que você pensou em desistir e mudar de profissão? Muitos, Conte um para nós. muitos. Quando você pensou em desistir, conte uma situação. Foi, não, aconteceu. Essa, por exemplo, da prisão, foi uma situação. Essa daí foi uma que deixou desanimado. Eu pensei, se teve essa daí, ó, poxa. poderão ter tantos, e aí teve que ter tantos cuidados. Até hoje nós temos cuidado, né? Até hoje principalmente que está. Tem quantos jornalistas aí que nosso STF, o ministro, manda prender e tal, sem saber o que o cara fez de verdade para poder merecer ser preso. Que falou mal do ministro, daí você vai falar mal do ministro hoje, por mais que fale e tal. Se você fala sabendo que você está falando com medo, né? Então, tem muitas vezes dificuldade de tocar o jornal financeiro também, né? Tá entendendo? Aí, em 83, eu tive a ideia de comprar um maquinário do jornal para fazer o jornal em Cacau, para não sofrer tanto nessa estrada para fazer o jornal, né? Para imprimir o jornal. Daí, tudo bem, comprei, arrumei o maquinário e tal, consegui instalar e pôr para funcionar, né? Depender de funcionário. E não tinha funcionário compatível com as funções aqui. A gente tem que fazer o quê? Trazer de fora. Trazer de Manaus, trouxe de Fortaleza, tá entendendo? E tudo muito caro. Daí se tornou caro, daí eu vi que foi erro meu. Eu devia ter continuado imprimindo meu jornal lá na gráfica tal, ou em outro lugar. Teve uma edição do jornal que nós fomos imprimir em Londrina, né? Eu lembro que a edição de 5 anos de emancipação política de Cacau e de Pimenta Bueno, né? Daí nós fizemos uma edição em offset na Folha de Londrina, tá entendendo? O Valcir, que foi meu parceiro na época, ele foi acompanhar a edição. Chegou em Cuiabá, teve que fretar um avião para trazer a edição do jornal. Então, tem todas essas circunstâncias, assim, né? Meu Deus, se ele tá um avião para trazer o jornal. Não, e daí não coube todo, que o avião era pequeno, ficou 2 pacotes de jornal lá no aeroporto, lá em Cuiabá, que eu não sei até hoje que ele fez com os pacotes lá. São Não, mas daí situações. sim, daí eu montei o maquinário e tal, né? Ele fala que não gosta nem de lembrar dessas coisas. A gente sempre investia um pouquinho que sobrava, a gente comprava terreninho muito baratinho na época e tal, né? Tá entendendo? E ia aplicando em terreninho. E quantos terreninhos que hoje valem uma fortuna eu vendi
para montar o maquinário, que hoje virou ferro velho. Hoje é ferro velho, porque ninguém vai comprar aquele maquinário para Não vai montar lá jornal. na pessoa e fala, troca comigo de volta. Pega aqui Entendeu? essas máquinas. Então, tudo que a gente ganhou, não tudo, né? Também não tem tanto, não, tem pouquinho, sobrou pouco, né? Mas a gente vive, graças a Deus, eu tenho uma filosofia na vida. Eu não tenho aquela ambição, entendeu? De quanto mais, melhor. Eu vivo a vida modestamente. Tem gente que ficou rico demais até hoje, né? E, bom, você continuando essa vidinha, essa luta, continua. Tá entendendo? Mas graças a Deus, que bonito esse daí, fazendo o tá? que a gente faz. Né? Nessas horas a gente esquece os probleminhas que a gente tem, os dissabores, a ponto de a gente querer desistir. Entendeu? E no final das contas, fiz aquilo que eu gostei de fazer, que eu me propus fazer. Tá aí, estamos na luta, né? Pirim, qual a sua melhor recordação desse tempo do jornalismo raiz? Melhor recordação. Sei que experiências são muito, mas deve ter algumas situações a melhor legais, recordação né? mesmo foi quando eu montei o maquinário, que eu tinha maquinário próprio, eu imprimia jornal para outros de fora e tal. Né? Aí sim. Então foi um tempo que foi bom demais. Mas depois, com o advento da internet, daí desmoronou tudo. Daí acabou. Tanto é que eu te falei, vou vender para quem esse maquinário meu? Pro ferro velho? Né? Não vai querer, não. Entendeu? Porque ele não tem que fazer também. Se não tivesse chegado a internet, o jornalismo online, estava bonito. Né? Hoje, com certeza, eu estava bem. Infelizmente, né? Foi uma aposta que eu perdi. Né? Nós já vamos falar sobre isso. E qual é a sua maior decepção com a comunicação? Porque você trabalhava na prefeitura, é formado em administração, não contador, hein? Ciências contábeis, mas você foi para o caminho da comunicação. Hoje, qual que é a sua maior decepção de ter optado por essa área? Eu quero que ninguém leve a mal, ninguém, né? Que eu não vamos ninguém. levar a mal aqui, ó, todo mundo promete. Dentro da imprensa, a picaretagem. Picaretagem existe. Você quer fazer um jornal por idealismo, por vocação verdadeira mesmo, e daí você esbarra na picaretagem, entendeu? Então, o jornal que põe que é 5.000 exemplares, faz 100 exemplares para comprovar que ele imprime a edição do jornal, vai lá, recebe onde tem que receber e pronto. Isso aí é a maior decepção minha, entendeu? Isso é real, e quando eu carregava os pacotes de jornal nos braços, isso aí é coisa verdadeira, tá entendendo? Se eu colocava 3.000 exemplares, era 3.000 exemplares que eu distribuía. Então eu vejo o cara aí, né, 5.000 exemplares, vai lá ver. Entendeu? Então isso aí é a maior decepção minha, do jornalismo impresso. Né? Queira Deus que no jornal online, no site, não tem isso também, mas a gente já sentiu que tem também. Tem pessoas aí que não têm a mínima vocação para atividade e para exercer atividade, mas está lá postando matéria daqui e dali e tal, né? E montando site e ganhando dinheiro e põe os políticos lá, os políticos que confiam no serviço, né? Que me perdoem, né? E daí, então, está entrando nesse caminho também. Então, diz que já está havendo um enxugamento, porque surge site tipo assim, da noite para o dia, né? Entendeu? E daí está tendo um enxugamento já e tal. Estão criando algum critério para ver se não prolifera tanto. Está entendendo? E a gente torce para que tenha mais seriedade mesmo também nessa área não, nesse sistema, né? Online. Pirim, você, depois de 43 anos lidando com notícia, você é uma pessoa que acredita na imprensa, na notícia dada pela imprensa ou não? É complicado. Porque você é uma pessoa experiente. É complicado que vai entrar numa seara muito ampla e eu, sinceramente, mas tipo assim, eu ando você muito decepcionado seja TV, rádio, impresso, online, virtual, você lê uma notícia. Qual que é o seu critério para acreditar que aquela notícia é verdadeira ou não?
Pois é complicado demais, viu? Porque você vai pegar no pé de tanta gente, tá entendendo? Você lembra de um consórcio que foi criado para, né, em função da Covid, né? Tá entendendo? Para divulgar as coisas certas. Depois que mudou o governo, acabou o consórcio. Tá entendendo? Então, essas coisas aí deixam muito no ar a situação, né? Então, eu confio na imprensa que eu faço e em alguns. Eu recorro a alguns sites para colocar notícias no site da gente, tá entendendo? Mas tem muitos que eu não gosto de recorrer, não. Tá entendendo? Porque ainda deixou de confiar. Eu ia para Porto Velho, edições dos jornais que chegavam em Porto Velho, não sei se chegam ainda hoje, né? Cada jornal que chegava em Porto Velho, eu vinha para Cacoal com o exemplar dele. Se eu ficasse 3 dias lá, eu comprava os 3 dias de cada jornal e trazia. E eu confiava muito em certos jornais, que hoje eu estou decepcionado, tá entendendo? Então é muito essa parte aqui. Funciona aonde tem. Quando não tem, não funciona, não. Certo. Bora lá, então, hein? Qual foi a maior lição que você extraiu desses anos de imprensa, de jornalismo? Maior? A maior lição. São muitas, né? Entendeu? Mas Aquela que se foi, essa aí, eu diria que saltou. foi um aprendizado muito grande na vida da gente. Tá entendendo? Tanto é que às vezes eu prefiro lembrar só das coisas boas. E das ruins eu prefiro Ou tentar então, esquecer. Né? me diz uma lição boa que você falou, isso aí foi da hora. Vamos lembrar só das coisas boas, que isso sim que é bom. Qual foi a lição boa que você extraiu nesses 43 anos com a comunicação? A lição? Aham. A lição que a gente está aprendendo o dia todo. Todo dia está aprendendo e a gente vê as desvirtuações que a gente falei, né? Aquilo que a gente acreditava, a gente deixou de acreditar muito, né? Entendeu? Então, é muito amplo, sabe? A gente vive aprendendo no dia a dia até. Até hoje estamos aprendendo. E com os pés no chão, sempre cuidando do que faz, porque esse mundo é muito falso. Berinho, você falando esse negócio de aprender todo dia, eu lembrei que, assim, eu comprei alguns materiais, alguns livros, já tem uns, acho que foi antes da pandemia, para melhorar a escrita, como escrever melhor, os cuidados que você deve ter com a escrita e tal. E aí agora, eu falei assim, está na hora de você retomar algumas leituras que eu percebi que eu estava muito pobre no meu vocabulário. E aí eu capturei um desses livros e estava lendo, e eu tenho costume de ficar marcando. Gente, eu li aquele livro todinho, Perim, porque tem várias marcações, só que eu não lembro de uma linha da leitura anterior. Falei, como que é importante você fazer essa reciclagem, porque realmente a gente está aprendendo o tempo todo, não tem um aprendizado que é absoluto. Você aprendeu lá e pode utilizar ele para a vida toda, não, tem que renovar, porque você está sempre aprendendo mesmo. Bora lá, então. Desses anos todos, qual que foi o ano que foi mais difícil, mas qual que foi o ano que também foi? Esse que eu acho que foi aí da máquina, né? Não foi? O ano melhor? Melhor. Agora sim, hein? Agora acertei. A gente entendeu essa hora aí, porque a gente lutou, sonhava tanto, né? Em função daquilo que eu falei para ti, o sofrimento foi muito grande para a gente fazer esse jornal fora, depender da gráfica de outros. Tem uma edição do jornal que eu imprimi em Manaus. Eu ia lá, às vezes demorava 8 dias para a edição ficar pronta, você não podia ficar acompanhando a edição do jornal. Eu não sei se o cara me pediu alguma graninha, que seria uma propininha na época e tal, e eu não quis. Eu não quis, não podia, não tinha como fornecer para o cara. E eu até hoje não entendo como é que o cara criou uma manchete do jornal para mim daquele jeito lá. Entendeu? Tinha uma palavra assim que você coloca ela e o sinônimo dela, né? O significado dela de outra forma é bem diferente e o cara colocou ela fora do, né?
da colocação verbal, né? Tá entendendo? E eu acho que o cara fez aquilo lá por sacanagem para mim. Eu tive que distribuir aquela edição, distribuir ela sem graça e tal, então quase não distribuí a edição, entendeu? E eu acho que foi um dos fatos que me decepcionou, né? Então, isso aí foi uma das coisas que foi levando eu a me irritar e imprimir o jornal fora. Daí foi quando eu comecei lá em Manaus mesmo, eu descobri a máquina para comprar e negociei a máquina com o cara que eu fiz amizade com ele lá e tal, que era dessa própria jornal A Crítica, né? Ele também tinha uma gráficazinha separada do jornal e tal. E daí ele, o seu Haroldo Caminho, né? Ele me convenceu para comprar um maquinário e ele me trazia os funcionários, o impressor, Olha que maravilha, hein? o mecânico para montar a máquina e Que tal, né? benção esse Daí eu homem. confiei, né? Porque ele estava mandando o pessoal dele para pôr a máquina para funcionar para mim. Daí eu dei uma rasteira em todos os gráficos que eu imprimi o jornal e tal, e parar de sofrer daquele jeito. Daí eu consegui montar o maquinário e imprimir a primeira edição, e daí foi aquela alegria, aquela festa toda, entendeu? Ai, Eu que comi um maravilha. chipão andando pela rua com os Uhul! funcionários, vamos tomar uma cervejinha agora, vamos comemorar, e aí vai, né? Entendeu? Mas E- daí foi a alegria grande da gente, começado ali, né? E Aham. claro, os filhos da gente, né? Que já faz parte da história, porque quando eu comecei o jornal não tinha nenhum filho. Daí veio a Adriane primeiro, depois veio o Thales, daí veio a Giliane, tá entendendo? Aí seguimos a família, hein? Você citou um pouquinho sobre a questão do virtual, né? Que as coisas mudaram muito quando aí veio o advento, que não é um advento, que ele veio para ficar, da internet. Me diz como que tem sido, como que foi essa transição, como que você decidiu parar de trabalhar com o material impresso e ir para o modo virtual e como tem sido isso para ti? É um processo do virtual até hoje eu estou aprendendo ainda para poder trabalhar. Estou trabalhando nele já e tal, né? Mas estou aprendendo até hoje. O jornal impresso nós aguentamos até onde a gente conseguiu. Tanto é que foi no dia 27 de agosto de 2021, saiu a última edição, assim, Parem as Máquinas. Foi a última edição, tá entendendo? Mas já não tinha como aguentar mais, tipo assim, financeiramente. O material, além de ser caro, né, começou a ficar difícil de localizar. Você imagine quantos grandes jornais pararam, quanto papel deixou de ser fabricado, tinta de impressão ficou sendo uma das coisas mais difíceis para a gente arrumar para imprimir jornal, entendeu? E o papel também, inclusive, né? Sim, você Daí, está falando de 2021, né? 2021, 2020 foi a pandemia e eu lembro assim que os papel, tinta, tudo subiu nossa, muito. subiu demais e o consumo estava ficando de menos, né? Porque muitos foram fechando, né? Você pode ver, de vez em quando você vê notícia aí que o jornal tal parou de circular. Jornal Centenário, tá entendendo? Pararam de circular. Alto Madeiro foi um exemplo, né? E aí por diante, né? Então, ficou inviável, né? Graças a Deus, nós já vimos conciliando o jornal impresso e o jornal online, né? Então, nesse período aí, que nós começamos também, adotamos o jornal online, foi uma escola para a gente foi aprendendo bastante e tal, né? Tá entendendo? Hoje, hoje a gente já tem uma certa facilidade, se bem que eu continuo aprendendo, né? Diz que burro velho não. Eu penso nesse sentido aí. O velho tem mais dificuldade de aprender do que o jovem. O Thales, a Giliane, manuseia o computador lá, o que eu não sei, eu recorro a eles, né? Entendeu? Eles já têm facilidade, né? As crianças hoje em dia estão ali com o celular, estão, né? A minha netinha de 7 anos veio e me ensina certas coisas, tá Que entendendo? bonitinho. Entendeu? Então, é mais fácil em parte, mas em parte também eu julgo o seguinte, ó, o mundo gira de um jeito 24 horas por dia. Então você tem 24 horas por dia de notícia para você abastecer um site. Então,
E não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, nada. Aumentou o A trabalho. gente circulava o jornal na sexta-feira, voltava a pensar na edição do jornal na segunda ou na terça-feira em diante. Tá entendendo? Se aparecesse uma notícia antes, você já ia arrumando e tal, ia, né, preparando para a edição seguinte. Então, chegava no dia de fazer a edição, você tinha bastante material pronto já e tal, e fazer a edição. E agora, não, você tem que estar postando matéria, né? Toda hora você tem que Porque estar postando hoje matéria, é toda hora tem tudo muito notícia. assim, Tudo né? muito, tudo muito... Uma notícia hoje, ela tá velha amanhã. E antes não Exatamente. era assim, que Nossa. saía notícia na sexta, estava quentinha, todo mundo queria isso. ver, e aquilo virava aquele borbuinho falando sobre aquela notícia, até pelo menos metade da semana. Então, você tem que recorrer muito à imprensa do Brasil, do mundo, né? E abastece. Hoje tem cara que não tem um funcionário, não digita uma linha para fazer para colocar um site no ar. Tá entendendo? E agora Isso aí ainda que tem a judia da inteligência gente. artificial que ainda escreve os textos, né? A gente fica produzindo uma matéria, outra, as colunas, aí, né? Eu A gente continuo também, assim, entendeu? eu continuo firme e forte com o meu caderninho, as minhas anotações, mas Então, hoje tem muita nesse facilidade. sistema online hoje é complicado para a gente se manter. Tá entendendo? Muita concorrência, né? Tá entendendo? E muito, como eu falei, muita picaretagem né, jogada. Não tem demais. Peri, eu sou daquelas pessoas que gostam de ler livro físico. Eu gosto de material físico. Eu gosto da anotação aqui. Eu posso anotar. Eu entendo a facilidade da tecnologia, da internet. Por exemplo, se você está escrevendo um texto no computador, você errou, você vai ali, apaga, tal. Quando é aqui, você tem que riscar mesmo, né? Se for com caneta, que a gente mal usa lápis hoje em dia, risca ali ou passa alguma coisa ali, repõe. Mas no computador realmente facilita muito a organização das ideias. Você é parecido comigo, você gosta de um material físico, ou você já está adaptado assim ao virtual, você gosta de ler as notícias virtual, gosta de criar no modo virtual, usando a tecnologia, ou modo manual ainda? Eu continuo usando a tecnologia antiga, mas adaptado também já ao sistema atual, né? Claro que um livro a gente não despreza nunca, né? Tá entendendo? E eu acho que o livro também acho que nunca vai deixar de existir, né? Tem uns livros virtual aí que eu não consigo assinar, comprar. Eu não consigo comprar ele. Mas o livro impresso aí, né? A gente ainda arrisca compra sim. Eu sou daquelas que faço assim, eu dou uma olhadinha no PDF do livro, começo a ler ali. Aí eu falo, gostei desse livro. Aí eu já paro logo, já nem dou sequência, eu já compro logo o físico, porque eu sei que eu vou querer o físico. Porque o físico está na cabeceira, né? A gente põe, vamos ler um capítulo agora, vamos ler uma página pelo menos, antes de deitar para dormir, né? A gente faz isso daí, né? Tá entendendo? Verdade. E é o que me ajuda eu dar sono e daí eu capoto. Eu quero ler mais uma página, mas não consigo mais, né? Ele já, tá entendendo? Perfeito. Perim, vamos falar um pouquinho sobre o esporte? Você foi a pessoa que criou o campeonato de futebol Dentão em 1981. Era uma pessoa de muito trabalho, hein? Porque em 1980 fundou a Tribuna Popular. Em 1981 fundou o campeonato de futebol Dentão. Que é isso, hein, filha? Tá difícil competir. Me conte, de onde saiu isso? Essa daí é outra ideia que eu trouxe de Toledo. Toledo ajudou nós, hein? Nós tínhamos o Yara Country Club, né? Que organizava um campeonato, tipo assim o Dentão, tá entendendo? E a gente até participava com a equipe e até ajudava no campeonato, né? E a ideia era muito interessante. Lá, se tivesse 500 garotos participando, né? E era para dar oportunidade para o moleque que não tinha oportunidade de praticar esporte, né? Para dar oportunidade para eles, né? Mas a ideia lá, e também eu participei de várias convenções naquela, era reunir os 500 atletinhas, né? Seus diretores e tal, pôr num salão lá e fazer palestras, né?
desde falando do esporte, que significava esporte para ele e tal, para incentivar a prática do esporte, né? Então, a ideia, quando eu criei o Dentão, era também reunir esses atletas, os pais, todo mundo no salão e promover palestras. Isso aí, infelizmente, eu não consegui colocar em prática. Tá entendendo? Que a molecada se inscrevia para jogar nos times. E, sim, eu trouxe a ideia para Cacoal. Cheguei em Cacoal, eu não via uma garotadinha jogando bola e tal, né? Entendeu? Às vezes via na rua, naquele poeirão, né? E tinha uns professores que tinham, os aluninhos nas escolas praticavam, toda escola tinha as quadras para praticar esporte e tal, né? Mas muita garotada jogava futebol na rua que levantava poeira nas ruas de Cacoal, né? Daí eu tive a ideia, que tal fazer a ideia do Yara Country Club lá em Toledo e começar o Dentão. Daí conversei com uns 2 amigos, né? Um é o Zé Devanir, que é do Fora, né? E outro era o Edmar, ele trabalhava na Santa Cruz na época. E mais o Edmar, também da Santa Cruz. Dei ideia para ele, falou, não, nós vamos fazer parte da organização. E daí constituiu uma comissão organizadora e lançou o primeiro campeonato. A ideia a gente trouxe de lá, apoiado pelo seu Edmar, o Zé Devanir. E daí começamos a esparramar a ideia. Vixe, foi uma novidade daquela, né? Nossa, campeonato Dentão e tal. Nossa, até hoje o cara que jogou no primeiro Dentão, hoje tem, acho que até neto jogando já. Olha, né? que legal. O cara fala assim, ô Pedro, você não lembra de mim? Eu joguei no teu time, no Dentão, no primeiro. Como é que vai lembrar, né? Que bacana. Então, daí, graças a Deus, a gente conseguiu pôr em prática. Né? Daí a gente organizou durante vários anos, né? Daí com o surgimento da MEC, né? Já então o departamento, acho que é de esportes da prefeitura, depois virou uma autarquia, né? A gente tinha apoio do departamento, né? Até que daí eu sugeri, vocês adotam daí a MEC, o surgimento da MEC com a estrutura já própria para organizar os eventos, né? Vocês adotam, então? Adotamos, né? Vocês adotam, mas tem que organizar todos os anos. Se vocês não organizar, a tribuna vai organizar. Eu lembro que num campeonato depois, alguns anos depois, né? A MEC organizando, só tinha 6 equipes participando. Foi não, de jeito nenhum. Pode prorrogar as inscrições aí, vamos organizar mais na frente com mais equipes, né? Daí dobrou, daí foram 12 equipes. Né? Mas eu cuidava dessa parte, até hoje não precisa nem cuidar mais. A MEC consolidou o Dentão de um jeito, né? Que nem precisa mais fiscalizar. A MEC, então, com a ideia do Dentão, que era meninos acho que até 15 anos incompleto jogava, e era só uma categoria, né? Enquanto a gente organizava. Alguns anos depois, a MEC começou a introduzir umas novas ideias, né? Acho que começou a criar o Fraldinha, né? Daí o Dentinho, daí o Dentão, né? Sub-15, né? Eu acho que tem até o Sub-17 também. Para sair do Dentão, eu jogava Sub-17, Sub-15, né? E daí ela foi incrementando. Hoje é bom que você vá, quando começar um campeonato de Dentão, você vê como é que é. Os pais levando aqueles pedacinhos de gente lá para jogar bola. É a coisa mais linda de ver, muito bom. A gente se sente orgulhoso disso aí, porque começou com o Dentão, né? E daí, com a MEC introduzindo essas categorias aí, ficou um negócio muito bonito de ver, né? Já só o Dentão também. Os pais iam, os mães, os tios, os avós, iam lá ver o molequinho jogar, né? E foi muito gratificante. A gente sente que valeu a pena, né? Falou. A gente tem muitas lembranças boas, né? Que legal. Perinho, você participou da fundação de mais algum projeto? Em Cacoal? De Cacoal, né? Sim, você participou, você idealizou algum outro projeto? Eu estou sabendo do Dentão, mas conte pra gente de outros. Excelente. O que puder lembrar a gente também, sempre eu falo, o jornal, para quem quer fazer um jornal do jeito que gostou de fazer, o jornal deixa muito pouco tempo para a gente, né? Então a gente não tinha tempo para fazer certas coisas. Eu lembro uma vez que tinha carroça em Cacoal demais, né?
Daí uma vez eu vi 2 carroças andando numa avenida meio disparado. Eu falei, olha, eu vou criar uma corrida de carroça. Você criou uma corrida Não, de eu carroça? cheguei a divulgar e tal, e fui chamando o pessoal, né? Participar. O pessoal, todo mundo querendo participar dessa corrida de carroça, entendeu? Aquelas avenidas de chão aí, daí aquele poeirão levantava, as carroças correndo um lado da outra. Eu falei, meu Deus do céu, que troço, hein? Dá para criar uma corrida de carroça, hein? Daí comecei a querer engendrar isso daí, entendeu? E esse dia eu estava pesquisando meus arquivos lá, várias edições eu abordei a corrida de carroça, estava tudo pronto para organizar. E eu não sei por que cargas d'água que a gente parou a ideia. Não deu sequência? Eu lembro que uma vez um cara falou assim, mas Pereira, a pessoa, uma carroça bater na outra e o cara quebra o pescoço e tal. Eu acho que isso daí que deixou desestimular. Tá entendendo? Tem fundamento, né? Sim, tem. Tá entendendo? Uma carroça bate na outra, nem aquelas 2 coisas, vai ter mais carroça correndo, pode bater, de repente o cara cai, né? Tem fundamento. Daí eu acho que a gente desistiu dessa ideia aí. Agora, a gente talvez não tenha idealizado mais coisas e mais cuidado do que a gente fazia para poder fazer bem feito, né? Mas a gente sempre participou, né? Participei de Lions, de Rotary Club, né? Tá entendendo? Tudo que fosse possível a gente participar para ajudar. E como a gente era tipo assim, durante um bom tempo, né? O veículo único, depois chegou a Rádio Rondônia, né? A gente participava de tudo que acontecia em Cacoal. Tá entendendo? Desde as primeiras reuniões para montar a fábrica da Coca-Cola, a gente estava lá acompanhando, a gente acompanhava tudo, né? Hoje eu falo, hoje não tem mais como acompanhar tudo em Cacoal. Cacoal cresceu de um jeito que você não tem mais como acompanhar. E a facilidade também da internet, né, acomodou muita gente também. Eu, por exemplo, eu trabalho no site, né? Mas eu fui me esconder com a questão da Covid. Quando surgiu a Covid, nós íamos sempre para a chácarazinha nos finais de semana, né? Daí a minha esposa, a Liane, falou assim, ó, por que enquanto não passa essa Covid, nós não ficamos aqui na chácara? Daí eu perguntei, você topa? Eu topo. Estamos lá até hoje. Já completou em 19 de março, 4 anos que estamos lá. E a gente não quer mais ir para a cidade. Mas em função da internet que a gente tem lá, eu trabalho por lá mesmo. Eu produzo matéria lá, né? Levanto as matérias que a gente pode pôr no site, eu posto as matérias por lá mesmo. Não precisa estar aqui na sede do jornal para poder fazer isso, né? É verdade. Então, daí tem muitos eventos que a gente sabe, pô, que bom se fosse de eu participar desse evento aí e tal, né? Mas daí para sair daqui para ir lá fica difícil para mim ir, mas daí eu pego na internet, entendeu? Entendi. Então a gente se acomodou nessa parte aí, ó. Você pode ver, ó, a gente não tem... Esse dia o cara me chamou de antissocial, porque eu não estou participando mais das coisas. Eu falei, mas eu acho que eu estou ficando antissocial mesmo, porque eu não estou mais acompanhando os eventos e tal, só fico acompanhando, como se diz, online e deixa estar lá mas presente. você já trabalhou tanto, fala para ele se localizar. Isso é verdade. Né? Não sou eu que eu sofri, né? Esse tempo todo. O que eles têm que sofrer até o penúltimo dia? Peri, aproveitando que você está falando sobre essa questão da chácara, o que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Quando não estou trabalhando? Que agora a vida é outra, né? Eu só não trabalho 24 horas por dia porque eu tenho que descansar. Sério? Mas nem todo o tempo você vai está morar fazendo numa notícia. chácara, você tem coisa para fazer toda hora. Ai, que maravilha! É. Então lá eu faço o seguinte. Ó. Não, eu digo assim, não está trabalhando como jornalista, melhorou? Não, aí melhorou. Você 100% faz jornalista, não. Quando você não é jornalista, você faz o quê? Não, daí eu faço o seguinte, eu dou uma coordenadinha, né? Na hora mais fresquinha, se tiver que pegar numa enxada, numa foice, num machado, eu pego. Tem uns calinhos aqui. Eu tô com calinho também entendendo? aqui, mas eu ainda não entendi como. O que eu ando fazendo? Eu pego enxada, eu posso capinar um pouquinho, posso roçar, né? Posso cavar um buraco. Se eu estava fazendo um cercado lá, eu tinha que fazer um buraco, colocar os palanques, porque nós falamos do sul, né? Tá entendendo? Então eu fico lá até que o sol começa a me sacanear, né? Daí o médico falou, você cuida do sol, né? Tanta hora você fica no sol, mas usa protetor. Eu estou obedecendo ele, porque a minha pele
é tendenciosa, né, para o câncer de pele, né? Ah, Então eu cuido dessa parte aí, ó, Muito bem. né? Quer passar aqui na... E Não, tá faltando esse careca, passo... cabelinho. Não, não tá faltando os cabelinhos. E daí, então, nessas horas de mais quente, né, eu fico no computador. Ah, Claro que tem meu almoço, meu descansinho, minha sonequinha depois do almoço e tal. Mas daí eu aproveito esse almoço, na hora mais quente, depois da sonequinha também. Daí quando começa a acalmar o sol e tal, não deixo de fazer minhas caminhadas lá também, né? olha, aí você tá Ah, slim, tá? para mim, da onde eu estou morando, para chegar até no campo Cuidado. de futebol, Ah, que é da comunidade lá, dá 11 minutos. Daí eu conto 11 para ir, 11 para voltar. Daí eu dou as voltas em redor do campo. Quando completar 1 hora, volta para completar 1 hora e 5, 1 hora e 10. Daí eu paro. Daí ah, eu que muito só não vou bem, quando eu hein? não posso. Quando eu não Muito posso bem. mesmo, eu não vou, mas faço meu exercício físico e tal. E daí eu tenho lá minhas galinhas, meus patinhos, meus gansos, marrecos, Uhul. peixinho. Então, nós vamos Peixe. lá comer uns peixinhos. Opa, será um prazer. Perim, fala pra mim, o que você mais gosta em Cacoal? Você gosta de fazer em Cacoal? Me fazer, É. Cacau? Você me pergunta umas coisas. Aham, eu sou dessas. Aqui na cidade? Sim, porque você acabou de falar do CJ, nós já sabemos. Agora nós queremos saber aqui na cidade. Você está aqui, você gosta de fazer o quê? Umas coisas não se contam, não. Mas hoje eu vim também. Não, Como? O deixa eu que você falar. está fazendo que não se conta? Não, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de visitar os amigos, né? Muito Porque bem. eu fico meio isolado lá, daí quando eu Ai, venho que para cá, maravilha. se eu tiver chance, eu vou fazer visita dos amigos e tal. Bom. Que graças a Deus a gente considera que tem muitos amigos aqui, né? Imagino. Entendeu? Então eu faço visita dos amigos, né? E hoje, por exemplo, nós temos um grupo que já jogamos futebolzinho de salão. Esse grupo existe há uns 30 anos. Grupo novo. É. Tipo, gente Pra você ter nova. uma ideia, eu sou mais velho lá dentro, né? Ah. Era para ser de 40 para cima. Você acha que eu tenho quantos anos? Não vou nem... 42. Ah, sim, tá. Obrigado. Então, com meus 71 anos, ainda vou me arrastar lá, jogar bola de salão com esse grupo. Perim, você está inteirão, 71 anos, hein? Será? Eu acho. Na segunda-feira, na sexta, quando eu posso, eu venho para cá e vou lá visitar meus amigos de futebol e jogo lá meu futebol. É um grupo assim que, tipo assim, ninguém dá pau em ninguém, ninguém machuca ninguém. E vão machucar, Olha, vão... siga assim com essa caminhada com o futebol, Ah, graças a Deus eu tenho essa... capinando. Siga assim que tá dando certo, hein? E eu gosto de fazer. Quando você pega lá, você fazer um servicinho lá na chácara e tal, você esquece do mundo. Ai, né? que maravilha. Esquece de problema, se é que você tem problema, você esquece. Você fica vinculado àquilo que você Se está é fazendo que você e tem tal. problema aqui, olha, Não, esquece tem, o que sempre tem, né? isso. Porque ter a gente tem. Sempre a gente Só tem um probleminha ou outro. deixa Sempre ele tem uma quietinho. preocupação ou outra, né? Mas a gente é assim, ó. Se eu vou fazer caminhada, eu aproveito também. Tem a mata lá, eu passo pela mata para fazer minha caminhada e tal. Fico curtindo a natureza, né? Eu estou numa chácarazinha que comprei ela, mas por causa da mata. Ela não, acho que não tem 50% cultivada. O resto é pura mata. Pô, Entendeu? Então a gente da vive... hora lá. Ali é tipo fundiária, não tem ronco de moto, de carro, nada. Os bichinhos que fazem Tem dia barulhinho que você não deles. está querendo vir para a cidade. Um sossego da gota. Os bichinhos aí que fazem barulhinho lá. Os cachorrinhos já viram se tem um bicho mais valente. Peri, e o que você acha do desenvolvimento da cidade? Você que viu Poeirão lá, viu essa cidade desenvolver, esteve bem perto dos acontecimentos, não só de notícia propriamente dita, mas assim, de asfalto. Você viu quando começou o asfalto, ruas desenvolvendo? O que você acha desse desenvolvimento? Como que você vê isso? Não, a cidade ela está se ajeitando devagarinho, né? Teve ruas que era novela antigamente, que virou asfalto, né? Maju Cimeira, né? Por exemplo, né? Quanto tempo aquela rua lá foi asfaltada um trechinho e não teve mais a sequência. Hoje já está liquidada, né? Já está asfaltada na Avenida Paraná, assim muitas avenidas, né? Então eu acho que o urbanismo está se concretizando, está ficando ótimo, né? E tem muita coisa para se fazer ainda, né?
Mas eu entendo que a Cacoal foi mal planejada, né? A Cacoal tem rua que são ruas tortas, né? Tá entendendo? Tem rua que não tem sequência, né? Porque, entendeu? Ela não foi planejada no começo, então para consertar uma cidade é complicado, né? Entendeu? Mas eu acho O seu que cunhado falou que quando ele chegou aqui não era uma vila, era um ajuntamento de gente. ajuntamento de gente. Ajuntamento de gente que é planejamento de rua. Os negócios é, ó, você fica aí, eu fico aqui, o outro fica lá. Mas assim começou. Então, acho que eu entendo que a Cacoal deixou de ter um planejamento no início, né? Que nem foi o cunhado, eu vi ele falando isso daí, né? Um amontoamento de gente, né? Então, cada um ficava num lugarzinho e tal, daí tem aquelas corrutelazinhas, né? No fundo do plano da economia ali, né? Aquela ruazinha, que lá não devia existir, né? Mas tem lá. A rua tem um... Acho que é do doutor, Dr. do Walter, advogado Walter Dr. Nunes. Walter não deu medo agora. Acho que virou rua, mas era Vira travessa, né? travessa, acho que é travessa, Dr. Walter Nunes de Almeida, né? Então, o Cacoal deixou de ter um planejamento no início, né? Não teve como fazer, né? Foi começar a planejar mais tarde, né? Então, a gente espera, esse dia mesmo, eu passei numa rua ali que sai lá do SESI, sentido ao Morro da Embratel, assim, você pega a esquerda e vai sair na rodovia do Café, né? Daí eu passei por lá, mas que avenidona, né? Daí está se criando, plantando grama no canteiro central e tal. Daí eu falei com o prefeito, por que você não faz uma pista de caminhada aqui nesse trecho? Que Cacoal é tão carente dessas coisas, né? Pista de caminhada, no meio, ao invés de fazer o canteiro, né? Faz logo a pista de caminhada, né? Ele falou até que ele ia fazer alguma coisa lá ou no lago. Tem 2 lagos, assim, ó. Na verdade, era um só, a rua passou no meio, então virou 2 lagos. Por que você não faz um lago artificial? Daí eu volto a falar de Toledo, né? Toledo, nós tínhamos até um terreninho, a gente chamava de banhado, né? E ninguém valorizava aquilo lá, nós vendemos baratinho o terreno para vir embora para Cacoal. Tá entendendo? Então o prefeito lá que bolou um lago artificial. Ele bolou esse lago artificial, fez o lago, criou um mini zoológico, e em redor do lago virou pista de caminhada, e em redor de tudo isso daí, ó, começou a surgir as edificações, restaurantes e tal. Hoje está tudo verticalizado, só prédios em redor daquele lago lá. A ideia Olha foi que tão bacana. boa, valorizou tanto. Os terrenos mais caros que tem em Toledo é onde é que tinha esse lago que não valia nada, né? O próprio prefeito lá já criou mais outro lago depois, né? E está todo do mesmo jeito, todo habitado e disputa de terreno e caríssimo, né? Daí eu estava falando com o prefeito Fúria, né? Por que não aproveita aqueles 2 laguinhos que tem, cria esse lago artificial, faz pista de caminhada em redor do lago, né? Depois que a gente tiver os terrenos em redor, vai ver o que vai fazer, né? Vai construir um prédio, uma mansão em redor. Daí ele, não, Perina, vamos fazer qualquer coisa aí. Eu vou cobrar dele. Essa parte eu vou cobrar dele. E qual que é a sua maior qualidade? Minha maior qualidade. Aham. Ai, ai, ai. Eu acho que é ser honesto. Demais. Demais, que se tornei ingênuo até. Tá Certo. entendendo? Aham. Porque teve um cara que falou para mim, você tem que ser honesto, mas não pode ser ingênuo, né? Entendeu? Até eu fico pensando o que ele quis dizer com isso daí. Ó. A gente foi muito perfeito, né? Em tudo, né? Eu lembro uma vez que um amigo meu, empresário, falou assim, Mirim, nunca se pega, nunca se vende uma propriedade para pagar um banco. Olha, eu estou mexendo, hein? Você tenta negociar, tá entendendo? Se você tem o dinheiro para você não pagar tudo, você vai lá e faz uma proposta, tá entendendo? E uma vez, eu vou falar a verdade, uma vez eu adotei a ideia dele, eu fui fazer uma proposta no Banco do Brasil que eu tinha tanto para quitar a dívida, daí o gerente falou assim, não, eu não posso fazer isso daí não, só se tu falar com a superintendência. Eu nem sei se eu posso falar esse tipo de coisa aqui, mas eu estou falando o que aconteceu com a gente mesmo. Né? Daí eu peguei e me mandei para Porto Velho. Fui falar com o superintendente do Banco do Brasil lá. Expliquei toda a situação. Eu já tinha pago daquela dívida tanto, e devo tanto ainda. E se ele não aceitava eu pagar por tanto. Né? Daí ele prestou atenção lá, fez uma análise e tal. Daí eu lembro que ele falou assim, ó, eu posso fazer para ti,
Mas você vai ficar 2 anos sem poder movimentar a conta tua, sem negociar com o banco, sem nada. Daí eu falei, não tem problema não. Tá entendendo? Então, o que aconteceu foi muito que eu fui sempre honesto, o banco, o que cobrava, eu pagava dos bancos, vendia terreninho para poder pagar. Quando eu comprei os maquinários, tudo que eu fui montar no maquinário, daí eu assumi muitos compromissos e tal. E daí eu fui me endividando, né? Fui querer construir o prédio também, a sedinha do jornal. Daí sempre com dificuldade com o banco, né? Daí, isso aí foi um exemplo que eu tive, daí eu comecei a ter mais cautela e tal, e para negociar. E qual que é o seu maior defeito? Maior defeito É porque nós falamos da qualidade, e o defeito? é não falar não. Não falar não? É. Olha, se nós soubéssemos disso uns 40 anos atrás, hein? Tinha pedido tudo. Que legal. Não para certas coisas, né? É tudo sim, concordo. Tá entendendo? Perim, qual que é o tipo de pessoa que você gosta de ter por perto e qual que é o tipo de pessoa que você prefere evitar? Aquele que a gente entende que é amigo da gente. Que você conhece um amigo. Uhum. Né? O resto você evita. você é parceiro, é companheiro, é amigo, né? Mas amigo mesmo, né? De confiança, de confiar, né? Eu entendo que são aqueles que a gente conta nos dedos. Tá entendendo? Ah, eu sou teu amigo, Perim. Né? Sim, vamos analisar. De que lado, de que forma, né? Que é amigo, né? Ouvir histórias como a sua, a trajetória, o quanto foi difícil, cada conquista, eu acho uma inspiração para a gente renovar as forças, né? Porque a vida é difícil. Muito difícil. Bora lá, então. Se pudesse mudar algo na sua história, o que seria? A minha história? Sim, assim, história Perim, não só da comunicação, sei lá, eu coloquei aquela roupa e não devia ter colocado. Olha, falando de roupa, a minha formatura do ensino fundamental, se eu pudesse, não tivesse condições, olha, eu mudaria tudo ali. A roupa, o cabelo, tudo. Eu queria dizer que essa parte da minha história eu deleto. Você, o que você deletaria? Eu acho que aquilo que eu te falei, eu sofri muito na vida, mas eu me sinto realizado. Ok, tá tudo certo. Fiz o que eu gostei de fazer, se eu decepcionei, sim, na verdade, o que eu não quero é deixar a gente decepcionada com a gente. Então, isso daí eu gostaria de mudar. Se tem alguém que ficou decepcionado comigo, eu gostaria de me reconciliar, de mudar, né, fazer mudar essa ideia, né? Entendeu? Porque é difícil, né? Entendeu? Você nunca agrada a todo mundo. Sim. Então você sabe que ainda mais na atividade da gente, né? Sempre pode ter alguém que não gosta da gente ou não gosta de alguma coisa que aconteceu, né? Eu tenho um cidadão uma vez que quis publicar uma matéria muito antigamente. Isso é a sede do jornal, é em frente do Hospital de São Paulo. E esse cidadão queria processar o hospital por causa do tratamento que fez para a esposa dele. E daí eu tentei aconselhar ele, olha, o senhor tem que ter certeza do que o senhor está falando. Eu posso publicar, está entendendo? Mas o senhor pensa direitinho aí, nós vamos produzir. Só que o senhor vai ter que assinar essa matéria aí, eu vou publicar. É uma denúncia contra o hospital, né? Está entendendo? Isso faz muito tempo que eu já te falei, né? E daí o cara não se conformou não, achou que não queria publicar. Entendeu? E não apareceu para assinar a matéria e virou meu inimigo. Uma vez eu gosto, que nem eu acompanho muito esse futebol, na área rural, eu gosto muito, né? Campeonato Ruralzão, as Padre Ezequiel, Ramin, sempre que eu podia eu ia nos campos de futebol. Daí o professor Adão, organizador do Ruralzão, falou, Perim, tá vendo aquele cidadão lá no outro lado, lá aquela balaúça na mão? Ele tá vindo aqui para meter a balaúça em você. Eu falei, como assim? Daí eu só sei que o cara tava indo para lá assim, no outro lado, né? Eu tava saindo por aqui, tipo atrás dele. Daí eu falei com o Adão, o Adão foi falar com ele lá. Daí conversou com o cara,
O Perim não quis publicar uma matéria minha contra o hospital, né? Tá entendendo? Então, esse cara, até hoje eu não consegui conversar com ele. Deve ser um cara que tem raiva da gente até hoje. Mas eu já conversei com a filha dele, né? Expliquei a situação para ela, né? Para ver até se um dia ela chama ele para a gente conversar, né? Para trocar essas coisas. Então a gente tem essas coisas assim que a gente fica sentindo às vezes, né? Porque às vezes o cara ficou magoado. Eu sempre fui a pessoa que, dentro da minha profissão, que se a pessoa ficou magoada com a gente por causa de uma matéria ou alguma coisa que ele não gostou no jornal, eu procuro me aproximar, falar com ele, entendeu? Para colocar, tipo assim, as cartas na mesa, né? Entendeu? Eliminar essa encrenca, né? E esse eu não consegui. Mas é dessa forma aí. A gente lembra das coisas boas que é bom, e lembra das coisas ruins, mas faz parte da história da gente, às vezes tem que lembrar, né? Entendeu? Sim. Perim, como que você define a sua trajetória? Minha trajetória? Sim. Nossa, já falamos, né? Sofrida. Você Mas eu acho que descreveria assim? eu acho Sofrida, que... Não, feliz? sofrida, mas eu acho que, como eu falei, eu acho que valeu tudo a pena, né? Porque a gente recebeu tantas homenagens já, É verdade, hein? a nível de município, do estado, né? Na Assembleia Legislativa, tudo, né? A gente, esses institutos, tantas mensagens. Teve um tempo que comecei a pegar esses quadros de homenagem assim, e colocar numa parede lá da gráfica do jornal, né? Eu quase forrei todas as paredes do Ai, jornal que com maravilha! quadros, assim, com certificado né? de reconhecimento e tal. Então isso daí é muito gratificante para a gente, né? A gente, esse dia eu estava falando, o que vamos fazer com esse negócio aqui depois? Né? Todos Hoje em dia não tem mais valor essas coisas não, né? Porque estão pensando em, não que vão consumir, mas o que vão fazer com tudo isso? Está lá, fica pensando o que vão fazer além da coleção do jornal, né? Além do maquinário que está lá, né? Porque sem fazer nada cada para homenagem. fazer, tem essas coisas todas. Muitas homenagens, graças a Deus. E se nós formos homenageados, é porque fizemos alguma coisa por merecer. É verdade. Né? Tem toda a razão. Então, graças a Deus, eu acho que a gente tem esse legado, né? Tem essas coisas que enaltecem o trabalho da gente e deu força para a gente continuar. E a gente nunca pode esquecer da família também, que sempre deu a força para a gente, né? E tal. Isso. Bora ver foto? Que Foto? Tem a família nas fotos. Vai. Que Você você vai por tem foto? 3 filhos e 2 netos, isso? Doido. Muito bem, vamos Mas começar. olha aqui. Essa é a primeira edição da Tribuna Popular. Você Olha, lembra Farmácia Brasília. A Farmácia Brasília não existe mais. A Casa Não. Três Irmãos. Oi, gente, a Casa Três Irmãos tá aí. Plano da Economia, tá ali. Ó. Aham, plano. Esses foram os 81. patrocinadores top, né? Tá na capa já. capa, Olha né? que fantástico, hein? Farmácia Brasília é do Ano. falecido Raimundo. Adaí Né? Perim, que Família. 13 de agosto de 80. Eu não estou enxergando, acho que 84. 80, 1980. 1980? É. Você vê ali, ó, naquela época, É porque tá meio borradinho ali. o secretário de Educação, Álvaro Lustosa, já pensava em curso de faculdade para Cacau e para Pimenta Bueno, isso em 80. Né? Gente do céu! Aqui estava fazendo Volta um tirou, pouquinho. bloqueteamento, o primeiro bloqueteamento da cidade, pela prefeitura, né? Ali, entre a prefeitura e a pracinha? É. Olha que interessante. Porque É na rua subindo, na Guaporé, na verdade. muitas cidades do centro era com bloquete antigamente, hein? Onça ataca filha de pai. Ali que a matéria que você falou. Quando vai começar, quando vai ser o próximo capítulo? O pessoal pediu para mim, né? Uruguaia foi encontrada com a cabeça e membros esmagada em Curitiba. Essa já é notícia a nível nacional. José Soares de Oliveira, funcionário do INCRA, Não. Aqui é só de essa Pimenta aí é da Bueno, onça. sofreu um acidente tempos atrás, recebendo pancada na Isso na aqui é para altura mostrar do... essa da onça, né? Aham, Essa ok. que eu localizei, isso foi em 80, né? É. Eu localizei a dona da loja lá em Rolim de Moura, né? É, que tem as na marcas linha da... 192. Ela não fez plástico, ela tem as marcas da onça até hoje
e leva o recorte da Tribuna Popular. Essa aí foi quando destruíram a prefeitura e a Ceron, né? Divina inaugura nova Aí que eu fui loja. preso, que eu fiquei 26 horas, né? Aham. Você conta aí nessa matéria? Que Não, você foi dessa preso? parte aí não. Não? Acho que não posso, não. Só do incêndio. É, aí tá virada. Qual a maior tragédia Você do não estado viu, de né? Rondônia? Essa é a explosão do quartel. Ah, é Essa daí verdade. foi a notícia Que ainda é a maior tragédia, né? Voltou a virar ela. Tá? Uhum. Isso aí foi... Olha, quantos anos você tinha aí? Aí... Nossa Gente, Senhora. parece o Thales. Lembro o Thales. Acho que eu não estava nos 30 anos, não. Aí, Você né? ainda tem essa máquina da datilografia? Tem ela guardada. Não, essa aí não dá para passar para frente, não, tem que guardar. Não, Aí pros netos, você passa o legado para os filhos guardar, os netos guardar, e assim vai para frente. Certo. Show de bola. Repórter, né? Jornalista, tudo. E o telefone antigo, aqui nós Aí, temos, na época do fax, isso aqui é aquele... Telex? Não, é calculadora. Tá, né? calculadora. Aham. Ali fala, voltamos, fazer uma paradinha no jornal, porque nós estávamos montando um maquinário, né? Aham. E daí voltamos para a edição, já em maquinário próprio. Daí. Ai, volta a foto, por favor. Que ele voltamos ali, tá falando do maquinário. Ai, que ali legal, foi quando hein? foi impressa a primeira edição. A pessoa toda orgulhosa dando notícia no telefone do maquinário novo. Aqui eu vou explicar um negócio. Isso aqui se chama clichê. Né? É um clichê. E esse clichê não se produzia em Rondônia. A gente mandava fazer fora, mandava fazer clichê. Cada foto, se eu quisesse colocar no jornal, né, eu tinha que mandar fazer o clichê, eu mandava fazer em Marília, esse clichê. Filho Até do voltar céu. de lá, você imagina o tempo que demorava. Daí eu saía para aí e fotografava Deus e todo mundo, né? E daí o pessoal não via no jornal a foto. Só que ele não tinha ideia como era difícil colocar no sistema tipográfico, composição de texto através das linotipos, né? O quanto era difícil colocar uma foto, por causa que dependeria da produção do clichê para poder colocar, né? E esse clichê foi mal feito, tanto é que ficou manchado ali do lado esquerdo, né? Entendeu? E aquelas fotos do lado esquerdo também, tá cortado ali, ó. Gente, Mas essa ali foto foi é de quando- 1994. 94? É. Aqui o calendário. Adoro. Aqui, cortou um mês, mas tá, A 1994. foto foi, mas a edição é bem depois. Aham. Né? Que show de bola. Próximo. Ali é que está cortado, mas lá foi a foto que aparece no cantinho esquerdo, lá era do primeiro júri realizado no Fórum em Cacoal. Primeiro júri? Tá cortado ali. Aí sim, hein? É. Essa estrutura já é na onde era a Aqui tribuna já. aqui na Antônio de Paula Nunes, né? Aqui mesmo. Aqui na sede atual da Tribuna Popular. Olha A Marisa, só. uma das grandes colaboradoras da Tribuna, igual a Eucilene Fortunato. Sabe o que eu acabei de perceber aqui nessa foto? Que essa foto foi na época da pandemia. Porque o Thales está de máscara lá no reflexo. É máscara? Antes a gente não usava máscara. Será? Deve ser. Porque, essa escola da manhã não é antiga. Escola da manhã. É porque era uma residência ali antes, né? Essa foto, a Será família. aniversário de quem? Meu? Eu acho Tô que cortando dá a um impressão bolo, de né? que Tô com a faca para cortar um bolo. acho que da tribuna, alguma coisa assim. Tá. Olha a homenagem. Então essa homenagem também foi uma homenagem do IFO. 10 anos do O IFO. IFO que homenageou a Tribuna Popular. Muito bacana. Esse é uma montagem dos 43 anos Essa é. da tribuna. Algumas fotos, né? Uma montagem de foto. Aí a família. Família. Perinha, apresenta aí sua família, Perim. O Você Thales, a Adriane, minha esposa Adriane, o velho e a Giliana. e a Giliane. O velho, o bobo. Esses os netos. Meus netinhos, Christian e a Valentina. E aí a família. Essa aqui é recente, ali no Rio Machado.
Olha que bacana. Bom, Esse o troféu. Cacau de Ouro. Ah, não, esse bigodinho, quando eu vi, eu falei, eu preciso registrar esse bigode. Perim, para finalizar, bora de ping-pong? Ixi, Como que funciona? Eu vou te dar uma palavra, você me devolve com outra. Não, nem dói. Nem- Vai editar depois, né? Nem dói. Vamos lá. Cidade. Qual palavra vem na sua cabeça quando eu falo cidade? Cacoal. Cidade que mais tempo eu morei e que eu não tenho plano nenhum de sair daqui. Ai, que maravilha. Gosto Deixa eu assim. aproveitar, quando nós chegamos aqui, a Liane ficou apavorada, né? Meu Deus, poeira, a casinha que fomos morar tinha cada ratão enorme. Ela subiu isso na cama, chorou, desesperada. Daí eu fui consolar ela e falei, Liane, chora, não, ficar só uns 5 anos aqui, depois não voltar. Passou todo esse tempo, pergunta se ela quer voltar. Gosto assim, nada menos. Eu gosto muito. Perim, comida. Comida? Feijão e arroz não falta no meu prato. Ai, que maravilha, hein? Né? Mas eu gosto de uma carne assada e tal. Lazer. Lazer? Um cacoal, lazer na minha chácara. Minha chácara é o lazer Justo. diário. Política. Decepção. Amigos. Alguns. Medo. Não. Não? A morte vai chegar para todo mundo, eu sei disso, né? Justo. Alegria. Os filhos, os netos, a esposa, Ai, que e família. os parentes e os realmente amigos. Ai, que maravilha. Fé. Muita fé em tudo. Agradecimento. É longo, hein? Vou a todos que contribuíram e colaboraram para que a gente chegasse aos 44 anos, no próximo dia 23 de agosto. Colaboradores, anunciantes. E você faz parte, né? Você faz parte da, Eu faço faz parte parte da dessa equipe história. e continua ligada ainda, né? Tá entendendo? Mas nada melhor do que a gente agradecer a todos que reconheceram o trabalho da gente e incentivaram. Quando eu pensei em parar, muita gente falou para não parar, que era para continuar. Daí foi um alento, né? A gente continuou e estamos até hoje. Mas graças mesmo a todos que colaboram, de um sentido ou outro, né? Os colaboradores, eles nunca podem deixar de agradecer, sempre os anunciantes. Tu viu no rodapé da primeira edição aí que tem anunciante do começo até agora, É verdade. que é o Bazar Plano da Economia, né? O Seu Divino, a gente coloca aí, né? É verdade. É o Três Irmãos também, né? Deu uma parada e tal, de vez em quando volta, mas também foi onde que o seu Edilto Correia, né? Sempre contribuiu, a gente pode dizer, né? Um grande amigo da gente. Verdade. E fica aí um agradecimento em geral a todos que colaboraram. Então está aqui você, lembrei da Via Marisa e lembrei dela. E se for para a gente lembrar de todo mundo, de todas as pessoas que colaboraram com a Tribuna Popular nesses 44 anos, a gente não tem como, né? Então a gente pede até perdão e desculpa a todos eles, que a gente não vai mencionar aqui, mas a gente continua na luta e todos que podem, eu sei que continuam ainda colaborando com a Tribuna Popular. Perfeito. Perim, obrigada por ter aceitado esse desafio. Porém, um bate-papo muito gostoso. Eu gostei. E você? Eu gostei também, mas sabe que eu, como eu te falei, sou uma pessoa que fica atrás do teclado, né? E a gente escreve, corrige, e aqui a gente não tem como, né? Quem falou, está falando. Eu só quero transmitir aqui, aproveitar que sempre quis, né? Falar, né, da admiração que eu tenho pelo homem da TV e do rádio. São pessoas que pegam o microfone e vai falando. Eu acho que eu não teria essa facilidade, não. Então eu admiro muito a todos eles. Porque nós temos na imprensa escrita, né, a liberdade de voltar, corrigir e tal, e depois colocar, né? E depois oficializar a notícia, né? E esse povo, esse pessoal, esses profissionais aí, ó, é na hora, né? Então eu sempre fui admirador e sempre gostei, mas só que eu tenho
uma dificuldade, a timidez para poder enfrentar um microfone e essa câmera, né? Acho que faz parte do nosso dom. Eu também falo que eu gosto muito dos bastidores. A câmera não é meu forte, não. Perim, obrigada mesmo. Gostei muito. Obrigada, porque topou mais uma vez, porque eu já te entrevistei para a revista e, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui. Você sempre está lembrando da gente. Capaz, não tem como esquecer. Vou aproveitar a fala do Perim, que eu já agradecer ao Plano da Economia, que é nosso patrocinador. Sem ele e sem os demais, não teria como a gente ter esse trabalho aqui, que eu considero bastante importante. Eu espero muito que você tenha gostado, que esteja gostando. Curta, compartilhe, comente, fique muito à vontade. Quero agradecer ao Plano da Economia, ao Clipão, que fica ali na 7 de setembro, a farmácia Profórmula Supreme, mas muito obrigada a todos os patrocinadores. Hoje nós não temos, porque na verdade eu que não pedi, mas a panificadora Bom Sabor, ela está sempre conosco, está sempre patrocinando, está sempre mandando comidinhas para a gente. Na verdade foi eu mesma que não pedi, mas eles são muito queridos. Muito obrigada a vocês por essa parceria. E gente, fiquem aí, tá bom? Não saiam não. Fique aí, pode levantar agora, tomar sua aguinha. Enfim, a gente se vê no próximo episódio. Beijo.